Começamos mais um Podbi. Então, eu peço novamente aqui agradecendo a vocês que estão acompanhando aí o nosso podcast aí quinzenal. Mas vamos mudar isso para semanal logo mais, entendeu? Então, eu quero que vocês, primeiramente eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando. Gente, quem não se inscreveu ainda no Podbi, tá perdendo. Vai lá, se inscreve no Podbi no YouTube, no TikTok. Ai, senhora, eu bati aqui. Ó, bater isso aqui, já sai tudo negócio. Então, TikTok, YouTube, a gente tá também no Instagram. Então, não tem como não inscrever. A gente não tá no Twitter ainda, mas 3 mídias já tá bom demais, né, gente, para liberar. Bom, sem mais delongas, a minha convidada hoje, ela é casada. Ela tá aqui na Austrália há 4 anos. Ela tem uma história bem legal de Human Research, né, o famoso RH no Brasil. Então ela veio aqui dar dicas pra gente de o que fazer, o que não fazer, né, para melhorar nosso currículo, né, a parte de formatação, dicas, né? Você que acabou de chegar aqui na Austrália ou está pensando em vir para a Austrália, é importante você saber disso, né? Porque eu mesmo colocava lá um currículo vintage, querida, aí eu achava que isso era universal, Brasil. Eu não sei se vocês acompanharam o pagamento passado, mas olha lá, eu colocava plain your sheet de bosta, eu escrevia assim, não era plain your sheet de lençol, e não era sheet, era linen que eu tinha que ter colocado. Então, gente, formatação, inglês, spelling é muito importante. A minha convidada é a Ana. Bem-vinda! Obrigada pela oportunidade de estar aqui, trocando uma ideia com você. Um prazer, muito obrigada. É um mega prazer meu você estar aqui, né? Que a gente se encontrou outro dia no aniversário da Carol. Você falou, olha, eu tenho tanta coisa pra falar de RH, se você um dia... Eu falei, Cata, já vou criar esse roteiro agora! Eu já saí dali na segunda-feira, já mandei o roteiro. Porque eu já fiquei com medo já de alguém lá vir chamar ela primeiro que eu. Imagina. Não, sim. Nem sei tanta coisa assim, mas um pouquinho que eu sei, com certeza vai ajudar alguém. Não, tá excelente. E bem-vinda novamente. Obrigada. Eu sei que você tá morando um pouquinho distante, né? Digamos... Gente, é assim, Perth é perto, tá? Não tem trânsito, tem 2 milhões de habitantes, mas tem algumas cidades um pouco mais afastadas. A Ana mora um pouco pro sul. Pro sul, eu moro em Mandurah, mas eu vou falar que isso também é importante, interfere em currículo, hein? Vou falar sobre isso também, localização. Localização, não é localização de aplicativo, hein, gente? Não. É localização, não é pra falar na minha casa ou na sua, as bicharadas vão entender o que eu tô falando. Mas, Ana, e aí? Você tá aqui há 4 anos, eu sei que é um processo, né, longo, né, de dia após dia, tem um rolê... a gente dá cada tiro certo, né? A gente chega numa expectativa que vendem pra gente também. É vendido muita expectativa, e essa expectativa, quando é vendida, a gente fica meio... Nossa, vou chegar e eu vou arrasar. Vou ficar rica. Vou ficar rica, assim, em 2 meses, gente. Mandar dinheiro pra minha família, ficar rica. Espera que viver numa mansão. Exatamente. Carro zero do ano. Espera que eu já vou estar com a minha LipoLED já em 2 meses. Eu tô aqui toda botocadíssima. Não é assim que funciona, né? A gente sabe. Não. Você entrou aqui, você chegou aqui há 4 anos, você já veio direto para uma casa com pessoas, ou você... com pessoas, lógico, mas assim, ou você veio com uma... Como é que eu posso dizer? É como se fosse uma república. Share house. Então, eu mudei pra cá e aí eu reservei lá do Brasil uma casa. E era uma casa só com estrangeiros e tinha um monte de gente da França, da Índia. E eu cheguei na casa e eu tive pânico da casa porque as pessoas não tinham higiene nenhuma. E eu falei assim, eu não vou conseguir ficar nessa casa por 1 mês, que era o tempo que eu tinha alugado a casa. E eu já comecei desesperadamente a procurar um outro lugar para morar. E aí em menos de 2 semanas eu já mudei para uma outra casa, pegando seu lugar, que você estava saindo. É verdade. Gente, a gente quase foi flatmate, né? É verdade. Eu tava saindo, eu tava indo morar com o Greg, meu ex-marido. Isso. E aí eu entrei no seu lugar, e que aí, nossa, pelo menos, gente, você ter um lugar para morar limpo, já muda muita coisa. Não, e tem essa coisa do comfort zone, que é aquela coisa... Eu moro com uma galera que é da minha nacionalidade, ufa, né? Tipo, dá um alívio, né? Dá alívio, mas também... Tem um perrengue, porque tem gente... Tem pontos negativos, vamos falar nisso. Tem perrengue também, porque tem muita gente que já morou com o Brasil, é a nossa nação, nosso povo, e foi uma bosta, viu? Vou ser bem sincero. Tem pontos negativos, principalmente pela língua. Porque você não pratica inglês se você mora só com brasileiro. Então, eu vou falar disso também, como foi importante pra mim depois mudar pra uma casa de australiano. Isso é. Que me abriu um monte de porta também. O seu inglês, né? Tá no meio do caminho. Vamos sim. E aí você chegou aqui,
de cara você conseguiu um emprego na sua área? Não. Como é que foi essa adaptação em questão ao emprego? Bom, eu trabalhava no Brasil. Meu último cargo no Brasil era coordenadora líder de recursos humanos. Era responsável lá por uma unidade enorme em Belo Horizonte. Tinha trabalhado em outras unidades em outros estados. Então, trabalhava numa empresa incrível, que é a AIC. Se alguém estiver me assistindo aí, carinho imenso, gratidão por tudo lá. Gente, valeu. Maravilhosos. Valeu por vocês deixarem ela vindo. Aprendi tudo que eu sei de RH lá com meus gestores incríveis. E eu estava há quase 7 anos na empresa, e aí... Mas estava me faltando alguma coisa, eu sabia que eu precisava buscar alguma coisa diferente, eu não sabia exatamente o que era. E aí eu conheci uma pessoa que falou, eu tô indo fazer um intercâmbio no Canadá. Eu falei, que legal, quem sabe fazer um intercâmbio? Eu já estava com 35 anos, mas eu falei assim, mas o que pode acontecer de ruim? Vou aprender inglês, Então, beleza. Então, me decidi, conversei com o meu chefe, falei que eu ia sair e comprei 6 meses de inglês. E vim pra cá pra fazer 6 meses de inglês. Falei assim, vamos ver qual é que é. Eu não planejei em nenhum momento migrar pra Austrália. Eu me planejei. Inclusive, eu jurei pra minha mãe que eu ia voltar em 6 meses. Mãe, você sambou nessa, né? Eu já avisei de cara que eu não ia voltar. Não, eu não sabia. Eu tava indo só pra uma nova experiência. E aí, fiquei os primeiros 6 meses aprendendo inglês. E aí, aí tô aqui até hoje, né? 4 anos e um bocado. E quando cheguei aqui, falei assim, então, maravilha. Cheguei toda feliz, animada. E quando a gente chega, a lua de mel com o lugar, né? Então você tá, tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, as praias são lindas, as pessoas são lindas. Nossa, eu tava em lua de mel. E aí eu falei, tá bom, eu quero trabalhar. Aí outra coisa, pra quem tá vindo, traga uma reserva. Eu tinha uma reserva de dinheiro, não queria acabar com aquela reserva. Então eu falei, vou trabalhar com o que a gente trabalha quando a gente chega. Eu achava que eu falava inglês, todo mundo acha. Trabalho morando no Brasil. Quando você chega aqui, você vê que você não fala inglês. Você não fala, o inglês de escola é diferente do inglês da vida real, gente. Então, quando você não fala inglês, você vai trabalhar onde? Então, comecei. Aí, contatos, amigas. Gente, quero trabalhar. Eu trabalho com uma australiana, a gente limpa umas casas. Você quer? Eu falei, quero. Então, vamos lá. Comecei a trabalhar e aquela animação, né? Que eu, gente, nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar limpando casa. Maravilhoso, gente. Uma das coisas que a Austrália me ensinou também. Todo trabalho é digno, todo trabalho é bacana. Beleza. Comecei a trabalhar... Limpando casa e ficava exausta, trabalhava o dia inteiro, ia pra escola, não aprendia nada. Então eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo? Peraí, não é o melhor caminho. Vamos reorganizar isso aqui. Porque eu trabalhava só com brasileira e tal. Então, não tava ajudando em nada, não tava aprendendo inglês. Tava ganhando dinheiro, que não era muito dinheiro para me manter, mas falei, não é isso que eu quero. E aí que vem a questão da reserva. Falei assim, eu vou sair desse emprego e vou arrumar outro. Porque quando você tem a condição de fazer isso, falar assim, eu vou me organizar para ficar 2, 3 semanas ou um mês sem trabalhar, beleza, você precisa ter essa garantia que você vai poder fazer isso. E aí eu falei assim, eu preciso ir para hospitality. Porque hospitality é onde que eu vou ter contato com o público e treinar inglês. E aí comecei a procurar vaga de hospitality. Mas, gente, as pessoas se enganam, porque assim... O desespero por mão de obra na Austrália não é bem assim. Eles querem que as pessoas saibam falar inglês. Como é que você vai atender um cliente sem saber falar inglês? Gente, é que nem beijar sem língua. Não dá, você tem que colocar língua, então você tem que falar inglês. Então, assim, não acha assim, a Austrália é cheio de emprego, você vai conseguir qualquer coisa, qualquer hora. Não vai. Então, eu precisava de ir pro hospitality pra treinar um pouquinho de inglês. Mas eu também não tinha experiência nunca de hospitality. Nunca tinha trabalhado atendendo cliente, nunca tinha trabalhado em cozinha, nada. E só que, gente, aí outra coisa, quando você quer alguma coisa, conta pra todo mundo. Então, todo lugar, fazia network, ia nas palestras, tô procurando emprego, quero trabalhar no hospital. Aí o que aconteceu? Uma menina falou assim, olha, Ana, eu conheço um italiano, que ele tem um restaurantezinho pequenininho, e ele tá precisando de alguém e tal. Você quer que eu te indique? Eu falei, quero. Aí fui lá pro italiano, e o italiano me propôs assim, olha, você não tem experiência nenhuma, você não tem muito inglês, mas eu vou te propor uma coisa. Você fica trabalhando aqui 2 semanas. Eu não vou te pagar nada.
mas se der certo, se você aprender, eu te contrato. Aí eu falei assim, negócio bom pra mim, porque eu tava sem trabalhar. O máximo que ia acontecer era que eu ia ganhar a experiência. Tô falando que se é certo ou se é errado, sem julgamentos. Combinado não saiu caro pra mim. Eu decidi aceitar a proposta. Então, dependendo do que você tá buscando pro seu futuro, vão acontecer propostas desse jeito. Só toma cuidado, né? Não vai ser abusado. Mas pra mim, eu falei, tá bom, eu não tenho experiência, eu nunca tive em hospitality, pode ser uma possibilidade. E foi o que aconteceu. Eu fiquei trabalhando lá 2 semanas. Ele era super legal, ainda me dava pizza todos os dias. Então, eu e meus soulmates comemos pizza durante muito tempo. E aí ele me contratou e aí eu comecei a trabalhar lá. Eu trabalhava, primeiramente, ajudando na cozinha. E aí, com um pouquinho de tempo, ele já me deixou ir pra frente, atender público, trabalhar no caixa, que era exatamente isso que eu tava querendo. Começar a ir pra frente, ir pro caixa, conversar com o público. E eu não tinha inglês quase nenhum, eu tinha um inglês de escola. E aí aconteceu uma situação muito interessante que o cliente me pediu uma colher. Ele falou assim, could you please give me a spoon? Yeah. Eu não sabia o que era spoon. Eu falei, sorry, spoon. Eu falei, sorry, and spoon. Eu falei, ok, spoon. Eu não sabia, eu fui trabalhar no hospital sem saber o que é uma colher, entendeu? Então, assim, perrengue. Aí, o que aconteceu? Comecei a desenvolver o meu inglês ali. Foi maravilhoso, e conversava com o cliente e tudo mais. E foi quando eu mudei. Aconteceu um monte de coisa, porque aqui na Austrália também, gente, a gente muda tem um monte de situação que acontece, te faz mudar, você tem que mudar de casa, a casa que você tá morando, o cara pede a casa de volta que você vai vender. Do nada, né? Do nada, é uma loucura. E aí aconteceu um monte de coisa e eu fui numa share house de australiano. E aí, numa share house de australiano, comecei a me relacionar com eles. Jantava, conversava, tal. E uma dessas meninas trabalhava no The Brisbane Hotel, que é um big pub. E aí ela falou assim, a gente tem uma vaga lá, você quer ir? E assim, eu tava numa cozinha desse tamanhozinho, assim, pequenininho, um restaurante bem pequenininho. E pra mim aquilo ali era uma ascensão. Meu Deus, vou trabalhar no The Brisbane, que é aquele lugar imenso. E aí foi o que aconteceu. Que é importante enfatizar aqui. Morava com a australiana, ela me conheceu, me deu oportunidade. Contato. O famoso quem indica. Quem indica. E aí fui trabalhar no The Brisbane, super feliz. Aí ali eu tava realizada. Naquele momento da minha vida eu tava realizada, trabalhando num pub enorme. E aí, pub, você sabe como é que é, né, gente? A gente trabalha até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não interessa, tava super feliz. E aí o que aconteceu? Covid. Aí eu lembro exatamente do dia que a minha gerente chamou todo mundo, colocou um shot de bebida para cada um, pediu para cada um pegar. Falou, gente, nós estamos fechando, a Austrália está em lockdown, todos os restaurantes desta cidade, desse país, estarão fechados a partir de amanhã. Tomamos o shot e acabamos, ficamos desempregados, todo mundo. Você era casual lá? Eu era casual, É que se estivesse saindo part-time, né, eles seguraram o part-time, né? Tentaram fazer um delivery, um takeaway. Mas como lá era um pub, fechou, porque lá não tinha... Lá era pro pessoal ir beber, festa, música. Fechou, sem conversa. Aí vem o Covid. Aí vem o Covid, todo mundo em casa e você, tipo, não podia teve que voltar pro cleaner. Então... Ou não? Você voltou pro cleaner? Voltei pro cleaner. Naquele primeiro momento, a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, não, vamos esperar, porque de repente isso vai durar 2 semanas, vai reabrir e vamos ver o que vai acontecer. E foi acontecendo o que todo mundo sabe, né? A Austrália ficou fechada por 2 anos, os restaurantes e bares ficaram fechados por quase 2 anos. E aí eu falei assim, tá, mas vamos trabalhar, né? Porque a vida aqui é cara, gente. É caro. Gente, quem vê foto não vê rolê, não vê o corre. E eu falo isso toda hora, porque assim, gente, vem pra cá, vem entender que você vai ter que se adaptar na profissão, você vai ter que olhar tudo de novo, vai ter que começar tudo de novo, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Não é fácil, é uma descoberta diária de coisa. Pra chegar, por exemplo, aqui, eu mesmo, pra fazer um podcast, nossa, eu sambei por muita coisa pra chegar e vir aqui e falar, cara, vou fazer um podcast porque eu gosto hoje. É uma coisa legal. Fazer o que você ama aqui, gente, é um bônus incrível. Não é fácil chegar a esse ponto. Não é.
E aí, durante o Covid, assim, né, eu devo deixar aqui minha gratidão também pelo meu pai, que me ajudava financeiramente, mas a gente precisava trabalhar. E aí, eu nunca tinha feito End of Lease. Pra quem não sabe, no Brasil, End of Lease é o seguinte, quando você vai entregar o aluguel da sua casa, no Brasil a gente pinta a casa, né? Aqui você tem que fazer uma limpeza detalhada em todos os pequenos detalhes da casa, e você tem que deixar a casa como se ela estivesse nova. E aí, como sempre, também uma colega, que o tio dela tinha uma empresa. Ai, Ana, porque naquela época tava todo mundo se matando até para trabalho de cleaner. Por quê? Os cleaners de casa também não estavam deixando o cleaner entrar, porque medo do Covid. Então, os cleaners de casa acabaram também. Você não tinha cleaner toda hora igual tinha antigamente para fazer. E aí, o que tinha era de End of Lease. Sim. Então, mas eu nunca tinha trabalhado com End of Lease também. Porque teve um negócio muito forte aqui. Bom, teve no Brasil também, mas teve um negócio muito forte que muita gente começou a entregar as casas que estavam alugadas e começaram a voltar para sua cidade. Então, teve muita gente que é de Sydney, Melbourne, Darwin. Teve gente que era de outro país, começou a voltar. Por quê? Que não tinha visto para Não continuar tinha visto. na Austrália. Então, assim, a Austrália você deu um não estava trabalhando. ultimate, falou, gente, essa galera que precisa sair tem que sair até 2 semanas. Então, a galera começou a desocupar, a cidade ficou um fantasma. Isso. E o que tinha de trabalho naquela época, não tinha restaurante, não tinha bar. Era limpeza de End of Lease. E novamente também fui agraciada por uma amiga que me indicou, e o cara confiou em mim, eu nunca tinha trabalhado com isso, mas olha, gente, às vezes você nunca trabalhou com negócio, mas vai depender do esforço que você fizer. De quão capacitado você tá para aprender. Porque assim, isso já foi, gente, tem pesquisas, dá um Google nisso aí. Existem pesquisas que eles falam que você pode aprender qualquer tipo de função, desde que você chegue e fala assim, eu vou aprender. Meio que você mantra o seu cérebro para aprender aquele novo conhecimento. E a partir do momento que você vai falar, eu não vou aprender essa merda, acabou. Pum. Exatamente. Eu não vou. Pum. Não, eu vou. Vai ser difícil, mas eu vou. Eu vou conseguir, vai aprender, vai dar certo. Então, assim, tem que entender, gente, que nada faz de graça, você não vai conseguir as coisas, mas, cara, você pode melhorar, você pode não ser o perfeito, a limpeza perfeita, mas você vai fazer uma limpeza. Vai. E você vai aprender. Você pode fazer tudo que você quiser, gente. Vai depender. Eu fui housekeeping, eu achava que eu nunca ia ser housekeeping na minha vida, que é camareira. Gente, eu faço uma cama hoje perfeita. É uma cama envelopada. Eu olho cama, eu olho e fico assim. Gente, fizeram a cama que nem a bunda deles. Aí eu começo a fazer, eu vou lá e sento e faço a cama. É assim, gente, envelope. Entendeu? Então são conhecimentos pra vida, né? Exatamente. E ninguém te enrola, né, agora, né? Também tem uma code cleaner. Você chama uma cleaner lá, você fala, gata, você não limpou, né? Exatamente. Você passou um paninho. Hoje, graças a Deus, eu já tô nessa fase. Eu tenho uma cleaner que vai na minha casa. Tá vendo? E aí eu dou uma olhadinha e falo assim, tá bom. Dias de luta e dias de glória. Mas voltando um pouco, por exemplo, como que você decidiu vir para a Austrália? Como? Eu tava só querendo alguma coisa nova na minha vida. Eu só tava querendo, sei lá, uma nova experiência. Então, como um amigo meu tava indo pro Canadá, eu falei, por que não Austrália? E quando eu fui olhar para onde que eu ia, fui na agência e falei assim, eu quero um lugar que eu possa trabalhar também. Eu quero estudar, mas eu preciso trabalhar. E aí as opções que tinham eram Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. E aí, o que eu fiz? Eu fui para Irlanda por 2 semanas para fazer um teste. Fui nas minhas férias, falei, deixa eu ir para Irlanda, porque eu queria morar na Irlanda, porque era Europa, eu podia viajar para todo lugar. Fina. Maravilhosa. Fui pra Irlanda por 2 semanas, assim, amei a experiência, odiei o lugar. Muita chuva, né? Muita chuva, muito frio. Só brasileiro também. Nada contra, mas assim... Mas sabe por quê? Você não aprende nada. Porque a forma de visto é muito rápida. É mais fácil lá. A comprovação financeira é menor. Exatamente. E aí vai, gente, tá certo. Eu acho que você tem que buscar o que é melhor pra você. E é esse rolê. E tá tudo certo. Mas o mais importante pra mim foi a questão do clima. E aí eu falei, não, Irlanda eu não vou, Nova Zelândia também não, porque também é frio pra danar. Vamos pra Austrália. E quando eu falei assim, Austrália, aí a mulher começou a falar assim, tá, então pra onde você quer ir? Eu falei, não sei nada da Austrália. Lá tem Sydney, tem Melbourne, tem Darwin, tem Brisbane, tem Perth. Eu nunca tinha ouvido falar em Perth na minha vida. Aí eu falei assim, não
sei pra onde que eu quero ir. E naquela ocasião ainda tinha um amigo meu que morava em Brisbane. Então, o natural ia ser eu ir pra Brisbane. Mas eu não sei porque comecei a pesquisar, olhar as cidades. Aí eu falei, eu quero ir pra Perth. Porque Perth não é muito grande, não é muito grande, não é muito pequena. O clima lá parece legal e tal. E aí, quando eu decidi ir pra Perth, que aí eu falei, então tá, vou pra Perth, paguei. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade, que é o lugar mais... Isolado do mundo. A gente tá isoladíssimo. E aí, na minha terapia, meu psicólogo perguntou, vamos entender por que você vai pro lugar mais longe do mundo, né? Então, eu tô trabalhando, eu não sei exatamente por que eu fui pro lugar mais longe do mundo, não. Mas tinha que acontecer. Eu falo pra você que Perth, pra mim, é uma dreamland. A Austrália inteira é uma dreamland. E quando eu vejo alguém reclamando da Austrália, principalmente os australianos, eu fico falando, cara, vocês não têm conceito do mundo. Vocês não... Cara, vocês não sabem o que é. Vocês não sabem o que é pegar um ônibus com 50 pessoas te empurrando. Porque eles têm que chegar no horário, né? E tem que atravessar 3, 4 linhas. 3 horas de viagem e 3 horas para voltar. Todo dia. 6 horas viajando. Para você chegar no trampo para trabalhar 7 horas. Falei, cara, vocês ergam a mão pro céu, cara, e agradeça. Porque, assim, é tudo muito perto. Mas aí eu vou falar também de Perth, quando a gente começar a entrar um pouquinho no currículo, porque Perth é maravilhoso. Mas não tem transporte público. Não tem. Então, gente, o RH vai olhar onde você mora. Ele vai querer saber se você vai gastar 1h30 no trânsito para chegar. Então, é um ponto importante também. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aí, que lugar do Brasil que você morava? Belo Horizonte. Assim, Belo Horizonte é a minha cidade que eu cresci lá. Antes de vir para cá, eu tive 2 experiências incríveis, que eu morei no Ceará. Pessoal do Ceará, eu amo vocês, eles sabem disso, eles são incríveis. E depois eu fui para Montes Claros, que é Minas Gerais também. Montes Claros. Que também é uma cidade incrível. Montes Claros é perto de Campestre? Não sei onde é Campestre. Eu tinha um boy lá em Campestre. Nunca ouvi falar nessa cidade, Enfim, eu viajava. Montes Claros e depois voltei para Belo Horizonte. Mas aí, quando eu decidi sair, eu estava em Belo Horizonte. Eu cresci em Belo Horizonte, mas tive experiências incríveis nessa empresa que eu trabalhei, maravilhosa, que me deu oportunidades incríveis de... Quantas pessoas tem em Belo Horizonte? Quantas pessoas tem em Belo Horizonte? Eu acho que umas 5 milhões. 5 milhões. Você já tem literalmente 2 Perths e meia numa cidade. Então você já chegou aqui e você falou, essa cidade é vazia? É vazia. Porque a Perth é muito espalhada. Ela é muito grande em território. Então, gente, na sua rua você não vê ninguém, você não vê carro passando, você não vê vizinho. Eu morava em prédio, aquela confusão numa avenida. Então, quando você está aqui, que você dorme... Agora eu moro em Mandurah, que é um pouquinho mais longe, é 50 minutos de Perth. É uma viagem. Gente, é assim... Eu acordo de manhã só com passarinho. É maravilhoso. Então, assim, é uma cidade espalhada. Tem 2, 3 milhões de pessoas, mas é muito espalhado, né? Então, a sensação que você tem é que tudo é vazio o tempo todo. Não, total. O ônibus que você entra é muito vazio, né? Até o horário de rush é muito controlado nos transportes públicos. Pelo menos eu acho. Eu acho que não é tão... Mas tão tem bom, trânsito. Tem gente que pega freeway, que é... sim. Não, gente, tem uns horários que tem um trânsito. Mas, assim... É aquele trânsito que anda. Mas não é o trânsito do Brasil. É um trânsito que anda, que é um caótico. Digamos, você vai atrasar 10 minutos, 10, 15 minutos no máximo. Mas eles estão... E a nossa referência muda, né? Se você já perde 10 minutos do trânsito, já fica horrorizado. A gente desacostuma. Eu desacostumo. Quando eu fui pro Brasil agora, e eu fiquei... Teve um dia que eu atravessei um lugar para ir pra Vila Madalena, e eu demorei 40, 50 minutos, 10 quilômetros. E eu fiquei assim, o cara falou, a gente chegou rápido. Eu falei, o quê? Eu falei, não, amigo, a gente chegou bem... Eu cheguei pro jantar no rolê, sabe? Tipo, gente, demora muito. É muito diferente. É muito diferente. Bom, aí você pegou, voltando agora aqui pra essa parte. Eu queria falar dessa parte do RH. O que aconteceu? Como que você quis fazer RH no Brasil? Você falou, vou fazer RH. Não, eu estudei psicologia. Só que eu tinha um professor também incrível e ele dava aula de psicologia organizacional. Então, a aula era assim, sobre como os comportamentos interferem nos resultados da empresa e tal. Eu falei, cara, isso é muito legal, é isso que eu quero fazer. Vou fazer. E aí, eu estudei psicologia, fiz pós-graduação em business para entender um pouco mais de negócio. E
E trabalhei muito também na área social no Brasil, então, psicologia, né? Então, tinha muita oportunidade na área social, mas eu sempre gostei de RH, então eu ficava no paralelo em trabalhar no social, e até que eu trabalhei num projeto incrível da prefeitura, que a gente ensinava as pessoas a fazer currículo, ensinava as pessoas a como entrar no mercado de trabalho, qual qualificação que ela precisava. Então, foi muito legal aquela época que eu consegui mesclar o social com o RH, que eu amava. Então, pulei em outros RHs, mas realmente me encontrei mesmo quando eu entrei numa empresa bacana, estruturada, grande, 30 mil funcionários, um RH super estruturado. E aí eu vou dizer novamente, o RH do Brasil, pelo menos na minha experiência, é muito melhor estruturado do que o daqui da Austrália, pelo menos nas empresas que eu já trabalhei. Eu, infelizmente, nunca trabalhei numa Rio Tinto, numa BHP, quem sabe um dia, mas o RH que eu trabalhava no Brasil, os processos eram incríveis. Então, eu tento me adaptar com o RH aqui da Austrália e eu proponho muita coisa que é muito interessante, que eu falava assim, olha, na empresa que eu trabalhava, a gente fazia assim, vamos fazer assim? Eles, legal, vamos. Então, é muito legal. E eu amo trabalhar com gente, eu amo conversar, eu amo meus amigos, amo minha família. Então, nada melhor do que você trabalhar com o que você ama, que é gente, né? Então, eu sempre gostei de mexer com gente. Eu acho que as pessoas são o coração da empresa, né? Não existe nada que vai... Principalmente o RH. Não existe nada que vai fazer uma empresa ir para frente se você não tiver pessoas boas. Você só é bom o quanto você está... com as pessoas que você está. A empresa só vai crescer se tiver as pessoas certas no lugar certo. Então, eu sempre acreditei nisso. E eu tive, dentro da RH, muita habilidade de fazer isso. Ninguém é ruim, ninguém é bom. Todo mundo é bom. Só às vezes ele está no lugar errado. Então, eu acredito que todo mundo tem a contribuir. E uma liderança precisa fazer o quê? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Se é bom nisso, então você vai fazer aquilo. Se é bom naquilo, você vai fazer aquilo. Não existe isso que a pessoa é boa ou é ruim, não. Todo mundo é bom. Todo mundo tem o que contribuir. Pegando um gancho nisso, eu tinha um diretor que ele falava exatamente isso. O Sr. Jaime, ele falava, cara, às vezes o cara que você colocou na recepção não é bom. Não é bom porque ele não gosta de ficar Você bota ele no financeiro, ele anda. Exatamente. Ele sabe mexer com um número muito melhor que o atendimento. Por isso que eu sempre fui muito contra quando as pessoas falam, como treinar para fazer entrevista. Não tem como você treinar para fazer entrevista. Você tem que fazer, porque o que eles estão buscando é o quê? Não sei, por exemplo... Se eu estiver buscando uma pessoa para trabalhar no arquivo, eu preciso de uma pessoa que vai ser aquela pessoa que não é nem um pouco extrovertida, que não é nem um pouco comunicativa. Se você colocar uma pessoa comunicativa dentro de um arquivo, ela vai morrer. Ela não, ia morrer. Eu ia morrer. Então, assim, adianta uma pessoa chegar na entrevista para um arquivo maravilhosa, falando super comunicativa? Não, eu não estou escolhendo aquela pessoa. Então, é muito importante você saber a vaga que você está aplicando e se você tem skill, competência e características para aquela vaga. A primeira coisa, gente, autoconhecimento. Autoconhecimento, saiba o que você é bom, o que você quer. E se você estiver fazendo uma entrevista com uma pessoa bacana, interessante, que vai conseguir te ouvir, ela vai saber se ela vai te direcionar para o lugar certo ou não. Às vezes muitas pessoas ficam muito frustradas. Eu não passei na entrevista. Será que é porque... Gente, porque às vezes não era aquela vaga para você. Então, assim, o entrevistador, ele... Acredita em mim, quanto mais rápido você fecha uma vaga, é melhor. É melhor para você. Então, por exemplo, se eu abrir uma vaga lá para mim, se eu fechá-la em uma semana, maravilhoso. Os gestores vão ficar super felizes e tudo mais. Então, assim, o RH, ele vai tentar fechar a vaga rápido. Mas, se você não encontrar a pessoa certa, não adianta. Porque o custo de você contratar e demitir depois é pior. Então, gente, não fica muito frustrado se você não passou naquela entrevista, não. Porque, às vezes, não era para você. Eu já tive experiência de trabalhar em lugares assim que eu odiei, que o ambiente era tóxico. Que eu falava assim, meu Deus, por que eu fui passar nessa entrevista? Não, que bosta. E deixa eu te perguntar, pegando esse gancho, né, dessa vaga que às vezes a vaga não é tão boa pra gente chega principalmente aqui na Austrália e a gente fica desesperado pra trabalhar, a gente quer trabalhar de qualquer coisa serve. E não é assim, gente. Então, por isso que é bom que a Ana falou até da reserva financeira, pra você ter
né? O legal seria, se você tá perdido, né? Principalmente a galera nova, né? Que tá meio perdido. Vou terminar o ensino médio, vou. Ou até mesmo você termina 4 anos, 5 anos de faculdade, você fala, cara, ainda não sei o que é. Vai num... Como é que se diz? Não é um... Orientador profissional. Orientador profissional, é isso. Eu ia falar divisor de carreira, nada a ver. É. É um orientador profissional pra ver. É meio que é besteira, porque posso estar falando pra você tá falando, que idiotice. Mas são testes que você vai vendo, tipo assim, quem gosta de humanas e exatas, e você vai vendo, sabe assim, você vai entendendo, porque tem o cara que tá fazendo o profissional disso, ele tá sabendo quais são as últimas vagas mais tops. Isso, tá ele tá envolvido naquilo ali no mercado, exatamente. Tecnológico. E às vezes você fala assim, eu gosto de tecnologia, mas eu não queria ser o cara que mexe no computador. Tá, mas tem um cara que cria o sistema, tem um cara que dá o treinamento, tem cara que faz a... Às vezes só precisa de uma luz, né? Se alguém te dá um direcionamento. Mas aí, gente, volta a questão do autoconhecimento. Se conheça, sabe o que você quer, o que você gosta. Exatamente. E o que você vai fazer para conseguir aquilo ali. E você acha que, por exemplo, essa vaga perfeita, né, digamos assim. Eu sei que no Brasil tem aquela coisa dos 3 meses de experiência. Aqui também. Aqui tem. Tem. Então, mas os geralmente 6. São 6 meses? Pode ser 3, pode ser 6. Ah, é? Porque eu nunca fiz teste de, após 3 meses, de chegar e falar assim, tá aqui, ó, você tá agora sendo contratado. Não, sempre foi assim. Vai, contratadíssimo. Mas quando você tem o período probatório period que a gente fala... Mas que não muda tanta coisa assim, não. Mas eles se sentem mais confortáveis de demitir uma pessoa que está no período probatório. O que é muito comum aqui também? Quando acaba o seu período probatório, você tem uma avaliação de performance. E aí, naquele momento, eles vão te dar um feedback do que você pode melhorar. E muitas empresas costumam aumentar o salário naquele momento, se a pessoa estiver indo bem na performance dela, né? Mas é uma coisa que aí eu vou te falar, não é tão estruturada. A gente não vê isso acontecendo de uma forma estruturada nas empresas. Quando eu falo para você que no Brasil é mais estruturado, é por causa disso. Eu nunca tive esse aumento, gente. E nunca teve avaliação, não. Provavelmente não. Eu tive eu tinha na empresa de hotelaria que eu trabalhava, eles faziam essa avaliação, mas eles faziam a cada 6 meses. Aí você sentava com o gerente. Aliás, 6 meses não, a cada 1 ano. Aí você sentava com o gerente, fazia as mesmas perguntas. O que você tá achando? O que você cresceu? O que você não cresceu? Aí você falava. Tinha época que eu tava meio... gente, tinha uma época minha aqui que eu tava meio... que o meu marido tinha morrido. Eu tava meio perdido nessa parte. Tinha um Covid ainda pegando um pouco. Eu tava meio... sabe assim? Ai, meu cu, não quero saber de nada. Eu não sei o que eu tô querendo. E aí ele chegou pra mim e falou assim... O que você tem aprendido recentemente? O que você tem? Eu falei, cara, não sei, eu tô tão perdido. E ele falou, cara, você faz tanta coisa aqui dentro, como assim? Eu falei, cara, pra mim isso é tão mais do mesmo. Eu fazia isso daí no Brasil de olho fechado. Então pra mim isso daí é tão... sabe assim, eu não... É outra coisa que eu vejo diferente no Brasil, que é melhor do que aqui, na minha opinião, é liderança. Os líderes no Brasil, eles se preocupam mais em desenvolver e dar feedback. Vou dizer novamente, a experiência que eu tenho, né? Que eu trabalhei numa empresa muito boa. Mas os líderes lá se preocupam. Aqui os líderes não vão deixando mais as coisas acontecerem. Acho que eles têm uma coisa meio do individualismo. Individualismo aqui, olha, sem julgamentos, mas aqui as pessoas se viram. E aqui as pessoas também estão assim, olha, se hoje eu perder esse trabalho, eu me arrumo outro. Então, no Brasil, as pessoas são mais preocupadas em manter o trabalho, em crescer. Não dá pra perder, amor. Não dá pra perder. Aqui, e assim, gente, os australianos não se preocupam tanto com isso, porque eles sabem que eles perdem um aqui e eles conseguem outro. Porque para australiano é fácil. É mais fácil. Não, porque não tem uma questão do visto. Você tem um país que tem muito... E da língua, eles falam inglês. Eles falam inglês. E eles podem trabalhar full time. Fala inglês, posso trabalhar full time. Eu não tenho que aplicar visto. Não. O estrangeiro, geralmente, eles eu não tenho estresse, então, porque o dinheiro que eu ganho é para minha qualidade de vida. Então, eles geralmente têm uma qualidade de vida muito melhor que a nossa. Porque o nosso dinheirinho suado ou vai para escola, ou vai para visto, ou... Então, tem isso também. É uma salada. É uma salada. Ana, por exemplo, quando você chegou aqui, né, e você começou a trabalhar no RH, você teve que adaptar seu currículo em termos de estudo? Oh, claro. Porque o que aconteceu? Gente, para toda profissão,
por exemplo, tem coisa que não muda, né? RH é mais ou menos igual no mundo inteiro, é mais ou menos igual no mundo inteiro quando você está falando em recrutamento, quando você está falando, mas a legislação é completamente diferente. Então, por exemplo, no Brasil você não tem escolha, você vai contratar alguém, tem 3 meses de período de experiência. Aqui não, é flexível, as empresas têm o standard dela, ela coloca 3 meses, ela coloca 6 meses. Então, assim, legislação é completamente diferente. E outra, gente, não é só a legislação, é o inglês e é a forma com que as pessoas tratam aquilo ali. Então, eu acredito não, até para engenharia número é igual no mundo inteiro, mas tem as legislações, as leis da Austrália. Então, você precisa fazer uma adaptação aqui. Então, eu fui estudar RH. E muito importante isso, porque foi isso que me ajudou a reconhecer minha profissão aqui como RH. Porque hoje eu tenho o assessment do VetaSES, eu posso até falar um pouquinho disso. Sim, sim. E eu consegui porque eu estudei RH aqui. Porque eu precisava comprovar o meu curso superior. Eu tenho curso superior em psicologia, eu tenho curso superior pós-graduação em business, e eu tinha um certificado 4 em RH, que não é o curso superior. Quando eles analisaram minha aplicação, eles falaram assim, psicologia não é relevante, na minha opinião, business não é relevante, na minha opinião, certificado 4 em RH é relevante, na minha opinião. E então, considerando que você tem curso superior em outra coisa, eu vou aprovar seu assessment. Então, se eu não tivesse esse certificado de RH, eu não teria meu assessment aprovado como HR Advisor, que eu sou HR Advisor reconhecida na Austrália. Gente, ou seja, o seu curso no Brasil tem que ver se, depende do que você quer aplicar aqui, né, do Skill Visa, tem que ver se tem o requerimento. Então, é sempre bom, cada 6 meses, se você está planejando vir para a Austrália, olha o curso que você está vendo, qual é o número do visto, se teve mudança, se você tem que aumentar a sua nota de proficiência, que é do inglês, o que você tem que fazer para vir? Porque assim, não é tão fácil. Não, cada visto é diferente, cada visto exige uma coisa e não, gente, vai lá no site da imigração, tá lá, entendeu? Eu sei que é chato, você ficar procurando, pesquisando, mas vai no site da imigração. E se você quiser apoio de alguém, de um agente, procura um agente bacana que vai te dar a orientação realmente necessária. Então, assim, eu fui através de agente, então eu tenho minha agente que cuida da minha vida aqui na Austrália. Você não tá, por exemplo, hoje você tá lutando pela residência. Mas tá quase, né? Sim, olha, eu tenho 2 caminhos para residência, porque quando eu decidi fazer meu assessment de RH lá atrás, a minha agente até falou assim, sua profissão não tá na lista, você quer mesmo fazer? Grana, custa dinheiro, você vai investir nisso. Mas é bom ter, porque, gente, muda toda hora a lista da imigração, tá? Muda toda hora, cada hora eles inventam uma coisa nova. Lembra da galera do Child Care, quando tava e não tava, colocava. Não tava, volta, galera do Child Care que trabalha nas creches, tá, gente? Escolinha, como é que é o nome da outra profissão que elas fazem? Pedagoga, né? Tipo pedagoga em escola, ensina, escola, né? Bom, e aí a minha agente até falou assim, você quer grana, né? Isso talvez não vá te ajudar muito a arrumar emprego, porque eu queria naquela era arrumar emprego. E aí ela falou assim, tá, mas então vamos fazer seu assessment. E ela foi muito honesta comigo, ela falou assim, eu te dou 50% de chance deles aprovarem ou não, porque você não tem curso superior em RH, aqui eles olham mais isso, o seu curso superior e tudo mais. E aí fiz meu assessment, consegui comprovar minha experiência, gratidão novamente ao meu chefe lá no Brasil que me mandou toda a documentação. Você tem que mandar todos os seus contra-cheques da sua vida toda, comprovar aquela experiência toda. Sim. Traduzir na AT, que é super caro também. E NAT, aí, o que é NAT? A AT é a tradução juramentada reconhecida. Ah, tá. Na AT, Gente, viagem. E assim, são várias plataformas, porque quando eu também vim, eu vi lá na minha profissão, como general manager de um hotel, ou se eu fosse até mesmo front desk manager, estava na lista na época, quando eu entrei. Falei, então eu tenho já isso 3 anos e meio de profissão assinada. Gente, quando eu saí do Brasil, isso que vocês têm que entender. Vocês vão sair do Brasil, já tem que trazer tudo isso já pronto. Então você vai na sua empresa que você já está com moral,
Você tá tudo bonitinho. Então você já vai pedindo carta de referência, já manda Porque tem que ter uma carta do seu chefe contando toda a sua história, o que já você faz fez. todo esse rolê. Então, se ele estiver me assistindo aí, gratidão, Alexandre, que ele me ajudou tem... muito, porque ele me mandou lógico. tudo e tal, tudo, assinou pra mim, me mandou contra-cheque de 7 anos, entendeu? Não é toda empresa que vai, todo mundo que vai fazer. vai ajudar. Tem que fazer quando então, você tá se lá. você tiver, é melhor. E aí, quando você fez aqui, você chegou a fazer esse VET curso. O que é um VET curso? Isso, e aí eu fui estudar pra me atualizar no RH australiano, né? Pra entender os estándares daqui, as regras, as normas daqui. E fui fazer um VET. Que aí eu também vou entrar isso também, gente. Assim, cuidado com o curso que você vai escolher. Porque se você, por exemplo, escolhe o certificado 4, ele não te dá a chance de você aplicar para o Postgraduate Visa. Que é muito bom para você depois conseguir os steps para o seu visto. Que é o Skill Visa, é o próximo. Que é o Skill Visa. Então, hoje eu tô no visto do meu marido, que estudou um curso VET, de 2 anos, certificado 3, que é um curso que ele sabia que ia dar oportunidade para ir para o Graduate Visa, para depois a gente aplicar para o Skill, né? Mas eu tava falando que nós temos 2 possibilidades. Então, quando eu reconheci o meu assessment lá como HR Advisor, minha profissão não estava na lista, mas mesmo assim eu decidi fazer porque eu queria... Para mim era aquilo ali, olha, eu sou profissional de RH e eu preciso comprovar isso aqui na Austrália. Eu não tinha um objetivo muito certo naquele momento, mas eu decidi fazer. E tudo aconteceu que hoje minha profissão está na lista regional. Em nome de Deus. E aí eu tenho meu assessment já de HR Advisor e tenho minha prova de inglês já, mas como eu tô na lista do regional, que é o 491, que dá só 3 anos de visto depois para você aplicar para RH, eu estou esperando a gente fazer pelo meu marido, porque o dele já é PR direto. O que ele é? Ele é carpenter. Ai, gente, É uma olha, eu profissão vou incrível, falar, essa profissão, toda eu cheguei aqui, a galera falava assim, faz carpenter, gente, tá louca. Tá visto. Gente, mas dá um visto e ó, a galera que faz carpenter, tem muita gente que estudou comigo lá no diploma, fez carpenter, já tava com PR bem rápido. É rápido. É um trabalhão? Porque fazer jardim, gente, planejar, mas tem o luxo também. Se você tem essa coisa de criação, sabe trabalhar com essa parte de informática, trabalhar com você pode depois ir pro desenho. Desenhando jardim, apresentando projeto para os clientes. Não é só jardim, é casa, porque aqui os carpenters, eles constroem a casa toda. É verdade. O meu marido, ele trabalha, por exemplo, tudo que é a parte da madeira, e aqui tem tudo de madeira nas casas. Então, toda a parte da madeira é ele que faz. Então, assim, tem muito emprego, paga muito bem. Então, assim, não temos nada a reclamar. Mas, vamos supor que eu não tivesse meu marido. Vamos supor que eu fosse solteira. Eu tinha meu visto para aplicar. Exato. Entendeu? Então, gente, o legal também, Ana, você acha que isso também rola, por exemplo, é legal ir num agente, é legal seguir steps, é legal, perfeito, siga. Mas também seguir os seus own feelings, né? Seguir as suas coisas próprias, tipo, puta, o que eu quero fazer? Não. Eu quero fazer uma coisa que eu vou me dar bem, que eu gosto de fazer e que eu sinta que é o meu destino. Não adianta fazer um negócio também que você nunca teve aptidão e chegar na hora... Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque é o seguinte, às vezes você vai no agente, o agente vai te falar assim, faz esse curso aqui, ó. Tem um que tá super na moda Todo da mundo construção lá, todo civil, mundo... ou chefe da construção civil tá super na moda. Aí, beleza, você vai fazer o curso, às vezes você odeia. Meu Deus do céu, eu ia odiar trabalhar com construção civil. Não dá pra Então, mim. eu ia odiar. E aí você faz o curso 2 anos e você não tem nada garantido que no final de 2 anos eles não vão mudar a sua lista. E só, aqueles 2 anos que você fez, você vai só perder. Cara, então, assim, faça alguma coisa que você gosta. Porque, gente, visto não é tudo na vida, tá bom. É importante, é o que a gente tá buscando? Mas se você fizer alguma coisa que você gosta, naturalmente as coisas vão acontecer pra você, gente. Então, faz o que você ama, faz o que você gosta e não faz um curso só por causa de visto. Porque é muita grana, gente. É muita grana, é muito investimento de tempo. E são cursos pesadíssimos, porque são TAFE. Então, não é aquele curso que é igual o curso de inglês, que você vai um dia, não vai outro e pronto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, são cursos pesadíssimos que você tem que estudar por sua conta, que é outra coisa que é muito diferente aqui na Austrália. No Brasil, a gente tem o professor te ensinando A mais B igual a C. Aqui não, aqui eles falam assim, esse aqui é o que vocês têm que estudar, cada um vai, estuda e tem um assessment enorme para fazer.
tipo um trabalho, um TCC enorme para você fazer. Então, por unidade. Tá, por unidade. Então, são cursos difíceis. Então, por favor, faça o que você gosta. Então, e quando eu fui estudar RH aqui, eu fui porque eu amava. Nossa, aí você conhece, faz network. Meu professor era incrível. Gente, o povo odeia ir pra aula aqui, né? Era a minha glória. Quando eu ia pra aula, porque eu ia lá falar sobre coisa que eu amo, falar sobre RH, aprender, e sobre a Austrália. E outra coisa, sabia muito de RH no Brasil. Mas em inglês é completamente diferente. Então, quando você vai para aula de RH, que você já começa a escutar o pessoal falando os termos. Então, assim, é uma adaptação da linguagem que você vai ter ali também. Sim, o termo técnico. Que é incrível, o termo técnico. Porque o inglês, gente, é o seguinte, por exemplo, quando eu trabalhava em hospitality, eu achava que eu era fluente em inglês. Porém... Mas eu era fluente em inglês de hospitality. É aquela que... Hey, tipo, how are you? E aí? É uma coisa assim, tipo... É muito e aí? informal. E aí? Tudo bem? E aí? Agora você não pode falar, oi, tudo bom? Como vai? Por favor. Aí você já decora o menu, você já sabe tudo que tem lá. Então, aí você fala assim, nossa, é muito fácil. Então, você fica fluente em inglês de hospitality. Nossa, você fala tão bem, né? Tipo, você fala, nossa, sou incrível. Ai, gente, perfeito. Aí você acha que você tá maravilhosa. Só que aí quando você vai pra outro contexto, você vê que você não sabe mais nada de novo. Você tá cagadíssima. Ana, uma coisa, quando você começou a fazer, né, o curso, porque eu tive a mesma coisa quando eu fiz o diploma de business. Eu fiz o diploma e o Advanced Diploma de Business, que literalmente é um curso técnico e um curso técnico avançado. Tipo, um pouco, chega a ser um preparatório. O Advanced Diploma é para você quase ser uma faculdade. É o mesmo esquema depois de assessment, de um monte de coisa. Você acha que, por exemplo, quando você fez esse curso ali, você falou assim, cara, dei o tiro certo? Sim, porque eu falei assim, eu quero estudar RH. Então, eu quero trabalhar com RH. E quando eu comecei a fazer o curso, eu falei assim, é isso que eu quero. Então, não tenho dúvida, eu vou trabalhar com RH. Então, dei o tiro certo. Talvez, assim... quando eu comecei a entender um pouco melhor das coisas, por isso que é bom a gente se preparar antes, porque eu não entendia muito. Então, quando eu me matriculei nesse curso, eu não estava preocupada se eu ia depois ter graduate visa e tal. Mas eu estava certa do que era o que eu queria estudar. Talvez eu pudesse ter escolhido melhor o nível do curso para depois ter a oportunidade de fazer o pós-graduate visa. Vamos supor que eu estivesse na minha vida solteiro, porque acabou que eu tô no pós-graduate visa hoje, mas como dependente do meu marido. Ana, só te fazer uma ressalva. Pós-graduate, eu conheço um pouco do visto, mas eu não sei tanto, porque o meu visto era de partner, que é um visto de casamento, foi um outro rolê. Mas assim, o pós-graduate, me corrija se eu estiver errado, tá? Só para as pessoas entenderem. Você vai vir aqui para a Austrália, você vai estudar, fazer um student, daí depois você vai fazer um certificado, um diploma de alguma coisa que esteja na lista, a profissão, que é muito importante. Não adianta você chegar aqui e falar assim, quero fazer um curso de... Design de sobrancelha. Não vai ter na lista, não vai te dar o graduate. Pode ser que tenha no futuro, mas agora no momento não tem. Aí você vai depois, você junta todos os pontos certinho e você aplica para esse pós-graduate. Isso, funciona assim. Então você, por exemplo, escolhe um curso, eles vão falar assim, tá, mas qual tipo de curso que pode ser? Porque, por exemplo, não adianta que fosse RH, um ano só de curso. É um curso de 2 anos, é um curso, é um certificado que pode ser o certificado ou diploma. Então, eles vão te falar ali qual que é a exigência disso e se ele vai estar na lista para você aplicar futuramente para o pós-graduate visa, que é o 485, que é onde que o pessoal chefe faz, chefe de cozinha, social worker, eles fazem também, o 485, carpenter, que está na lista também. Aí, quando você acaba o curso, você aplica para esse visto, e esse visto é muito bom, porque ele te dá 2 anos, em alguns casos 3, se for curso superior, então tem algumas diferenças, no meu caso 2 anos de visto que você pode trabalhar full time, sem restrição, e é isso que as empresas... Ô, Glória! É aquele momento que você fala, ô, Glória, vou ter dinheiro finalmente! Tô livre, posso trabalhar, porque agora o estudante vai ter que voltar a trabalhar, vai ser só 24 horas, né, por semana, que não é, mas é muito melhor do que 20,
Porque São dá pra ter 3. 3 dias, né? Mas no final do mês, gente, 4 são 12 horas. Literalmente é mais um shift que você fazia, um turno, né? E um pouquinho. Então dá. Dá, com certeza. Dá. Porque acabava que você, às vezes, nem fazia as 20 horas, que você pegava 2 dias, às vezes aí dava 16, eles não te davam 4 horas no outro dia. E tudo acontecendo, viu, gente? O mundo não parando, a vida no Brasil também fica ali, tem familiar que fica doente, tem familiar que não sei o quê. É babado. Ana, agora vamos pular para essa parte aqui da Austrália, que graças a Deus deu tudo certo, você estudou. Nesse meio tempo, você conheceu seu marido? Conheci meu marido, na verdade, eu conheci meu marido aqui no primeiro dia que eu tava aqui, na primeira semana. Mas literalmente ele fez a passagem lá do carimbo, assim, ó. Vral, entra. Né? A gente chegou na Austrália no mesmo dia. Caraca! E começamos a estudar na escola na mesma semana, na escola de inglês. Vocês estudaram onde? Estudamos na Kaplan. Na Kaplan. E aí, só que a gente era amigo só. A gente já tinha um interesse pelo outro e tal, mas ele era polonês, eu achava que ele era frio, eu não sei, eu tinha um pouco de preconceito. É aquela coisa, a gente é muito uau, né? Latino em geral. E o cara lá todo caladinho, porque ele é todo caladinho, ele é uma pessoa incrível, quem conhece sabe, mas ele é todo caladinho, assim. E aí eu não sei, eu acho ele bonitinho, mas não sei se eu quero. Ai, acabei de chegar, quero dar um network, quero conhecer uma galera nova, quero pegar... Aí, Você tinha, porque todo mundo quando falou pra mim assim, australiano, loiro, olho azul, surfista. Gente, não é assim. Não, eles são barbudos. Tem barbudo, tem alto, tem baixo, tudo misturado, tem tudo, né? Eles são um povo que são também tudo misturado. Tem um povo inglês, tem um povo que veio pra cá da irlandês, tem um povo... Nossa, tem uma misturada também. Mas o mais importante é conhecer, né, a pessoa por dentro, né? Exatamente. E aí eu fui amiga dele por 6 meses só. E aí ele mudou de escola e tudo mais. Foi fazer as coisas dele, eu fui fazer as minhas. E acabou que a gente um dia se encontrou e a partir do primeiro beijo nós nunca mais nos separamos. E vamos fazer 4 anos agora em maio. De casado 2 anos. 2 anos. 2 anos e alguns meses. E vamos falar desse rolê. Bom... Você conheceu... E como é que foi o relacionamento, assim, em termos... Você achou que... Porque quando a gente chega aqui, a galera, todo mundo fala assim, tal pessoa é estrangeiro, é frio. Até mesmo por ele ser um país da Europa aqui, tem um frio predominante, né? Então, você achou... histórico complicado. Você achou que essa relação entre vocês seria... Você falou, puta, eu tô entrando numa friaca, literalmente. Eu tinha meu pé atrás... Mas, como eu já conheci ele há 6 meses, eu sabia que ele era uma pessoa bacana, sabe? Sim, mas eu tinha o pé atrás de como que ia ser tudo, né? Porque, gente, também eu precisava relacionar em inglês, né? Porque eu nunca tinha feito isso. E hoje eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Por quê? Eu sou uma pessoa muito explosiva. Então, nos meus relacionamentos, eu falava tudo, E aí, às vezes, eu falava sem pensar. No inglês eu não posso falar sem pensar, eu não preciso pensar pra falar. Então o tempo de você... É um caso de família controlada. Translate aqui, ó, enquanto você tá traduzindo, você já tá pensando, não, talvez eu não vou falar isso não. É melhor dar uma segurada, e aí, assim, porque vai soar grosso. Vai soar grosso. Aí a gente tem um relacionamento incrível, nós somos super parceiros, estamos batalhando juntos pelo nosso visto, um ajudando o outro. Legal. E assim, tem o meu lado do visto, tem o lado dele do visto, tem hora que a gente fala, vamos pro seu, tem hora que a gente fala, vamos pro dele, então a gente tá com os dois em aberto também. Então a gente tem essa parceria. Porque é muito louco, né? Gente, entendam uma coisa, que eu acho que você pode até reforçar isso. O visto só acaba assim que faz granted, aprovado. Porque senão, gente, não dá. Eu mesmo vou aplicar minha cidadania e assim, a pessoa fala, você já é cidadão. Não. Eu sou cidadão quando eu pegar o papel e falar assim, cidadão. Exatamente. Aliás, eu soube que o teste de cidadania vamos colocar em inglês, tá, gente? Então fique esperto, não é porque você pegou PR que não vai ter que estudar inglês assim, prestar atenção. Que é todo um processo, né, do teste de cidadania. Gente, estuda inglês. E assim, muito mais do que estudar inglês, se relacione com os australianos. Se relacione, sabe? Esteja falando inglês com outras nacionalidades também. Isso. Faça amizade, sabe? Esteja vivendo o intercâmbio. É muito mais gostoso falar com brasileiro. É muito mais gostoso ir para um barzinho com brasileiro. Mas não faz isso o tempo todo, gente. Porque não desenvolve a língua. Não adianta. Não dá. Quando você chega lá na vida real, lá que você chega na empresa, que você fala, meu Deus do céu, eu tenho uma reunião com o director manager,
Hoje, explicar o porquê da folha de pagamento tá cagada. exatamente, como é que você vai fazer? E hoje eu já estou num momento que, na semana passada, eu fiz uma apresentação para ele de um resultado. Nossa, eu não me imaginava fazendo isso um ano atrás. E aí minha chefe, que é muito, muito generosa, ela, você tá nervosa? Porque eu ia apresentar pro Director Manager. Aí eu falei assim, eu tô nervosa só por uma coisa, só por causa do inglês. Porque assim, eu tenho total confiança no que eu estou apresentando. Eu sei que está certo, eu sei, mas eu só tenho um pouquinho de insegurança em relação a isso. Ela é muito generosa, ela falou, não tem problema, a gente vai entender e tal. E é isso que te ajuda muito, gente, porque se você tem um apoio das pessoas que estão à sua volta, é muito mais fácil. Porque o inglês trava, né? O inglês trava. Tem horas que, gente, eu sei falar inglês, por que não tá saindo? Porque trava, porque tá tudo aqui também, né? É babado, gente. É outro idioma. Eu sei porque quando eu tive relacionamento, a gente só falava inglês perfeito. As empresas que eu trabalhei, eu sempre fui só eu de brasileiro. Nossa, eu dei muita sorte nisso. Bom. E era só inglês. A Hospitality tinha a Paola, né? A Paola Nobre que trabalhou comigo, a gente trabalhou na hotelaria. Mas assim, era muito difícil a gente cruzar turno junto. Quando cruzava, aí, querida, era só português, né? Porque era aquele coisa, ai, amiga, então, blá, blá. Mas assim, falar o inglês, o idioma na sua empresa que você tá, gente, é primordial, porque é só conhecimento. E é bom porque você mostra também a sua cultura para as outras pessoas. É, né? Ótimo. E vai depender também um pouco da empresa que você tá. Olha, eu já trabalhei em empresa com ambiente tóxico. Hoje, aqui. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa empresa que é incrível. Quer falar o nome da empresa? All-Type Engineering. É maravilhosa, uma empresa de construção. E tá crescendo, então meu agradecimento especial para All-Type Engineering. Não sei se eles vão assistir, porque eles não falam português, mas eu vou falar para eles colocarem dá sim. Gente, aliás, eu vou até aproveitar para vocês falando. O YouTube tá fazendo um sistema de legenda, tá? Então, assim, autogenerativa, né? Então, você coloca lá na parte vai lá nos seus settings, né? Na parte de configuração, legenda. Aí você vai colocar auto-generate, ele vai selecionar, por exemplo, se eu estou falando em português, ele vai selecionar em inglês. Vai ser aquele Google, né? Vai dar aquela tradução generalizada, mas você vai entender. Se for em inglês, ele está dando 15 idiomas de tradução. Então, por isso que às vezes eu gosto de falar tanto em inglês, agora que eu estava sabendo dessa feature. Por quê? Porque dá para você testar o inglês em português. É muito legal isso para aprendizado também. Porque antes eu assistia vídeos no YouTube e às vezes eu não entendia, porque a tradução era um cocô, né? Vou falar uma coisa bem real. Então é bem importante vocês também entenderem essas ferramentas que as plataformas hoje, né, tá globalizando e tá dando, né? É importantíssimo. Ana, em questão você estava falando do RH, dessa coisa do clima. Aí você tem também a coisa do casamento. Eu queria só fazer esse gancho. Você casou há 2 anos. Sim. Que literalmente foi a época do Covid ou já tinha acabado? Não. Foi na época que minha família não pôde vir. Não a transmissão foi ao vivo. Nossa, foi uma live. Eu casei na live, gente. A influencer Ana casou na live. Mostrando o bolo, 3 figurinos, 6 tipos de sapato, várias roupas do guardanapo. Como é que foi pra você essa parte, por exemplo, casou no Covid? Né? Aqui a gente teve um privilégio muito grande, gente. A gente pegou máscara 3 meses praticamente. Depois, como o Perth é super isolado, a gente não ficou de máscara. A gente ficava em alguns momentos de máscara, tirava, dava um caso com todo mundo de máscara, tira o caso, um caso. Era um caso, era um caso. Foi por isso que a gente se deu muito bem. Que teve também o First Minister, ele segurou muito, né? Essa coisa das restrições. Como é que foi a sua saúde mental com esse termo? Assim, meu melhor momento da vida, que muita gente o casamento, que é o tão sonhado, você fez festa, fez tudo. Como que foi pra ti, sabe, essa saúde mental de sua família não poder ter vindo? É muito difícil, gente. Então, assim, nesses 4 anos de Austrália, a Austrália tem muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. Então, tem muita coisa boa aqui, mas tem muita coisa... Que pega, né? Que é, por exemplo, você tá longe da sua família. E a gente tinha que casar naquele momento, porque vem outra... Não é que a gente tinha que casar, a gente queria casar, mas a gente ia aplicar pro visto juntos.
Então, só vai se casar. casasse era mais fácil, entendeu? Porque senão poderia ter esperado, de repente, mais 1 ano, mais 2 anos para casar. Então, assim, tinha que ser naquele momento. Mas, assim, de longe minha família me apoiou muito. Assim, eu senti a presença deles aqui. Mas, falando na questão do emocional nesse tempo todo. Primeiro, eu acho que se eu não tivesse meu marido, eu poderia ter voltado. Porque aqui a gente dá uma pirada, a gente se sente sozinho, a gente fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? As pessoas que me amam estão do outro lado do mundo, então você dá uma pirada nesse aspecto. Você muitas vezes está trabalhando com uma coisa que você odeia. Então, assim, a minha maior dica aqui, façam terapia. Façam terapia. Façam terapia. Eu faço terapia há 2 anos. E ajuda você no autoconhecimento, ajuda você a se estabilizar, ajuda você a segurar a barra, que não é fácil, entendeu? Então, mas eu penso assim, o meu marido foi essencial para eu tomar a decisão. Então tá, então eu vou começar a batalhar para ficar aqui na Austrália. E assim, então quem já vem com a cabeça de imigrar, começa a batalhar desde o primeiro dia. Eu não comecei a batalhar desde o primeiro dia. Eu vim para estudar, eu vim para depois fazer um curso, eu vim para depois não saber para onde que eu ia. E eu só decidi, não, agora eu vou ficar na Austrália, porque o meu marido quer ficar aqui, eu quero ficar aqui, e aqui vai ser o nosso ponto em comum, porque ele é da Polônia, eu sou do Brasil. Então, foi aí que a gente começou a decidir a trabalhar pelo visto. Talvez se eu tivesse começado a trabalhar pelo meu visto quando eu cheguei, eu já pudesse ter o visto, entendeu? Então, Mas a gente nunca dá sabe. uns tropeços pro nosso crescimento Mas tudo também. dá tempo, Não dá. gente. A gente nada, pelo amor de Deus, não é o fim do mundo. Cuidado com os cursos cagados. Cuidado com as coisas cagadas. Pensa bem direito, pesquisa bem. Pesquisa. É caro, gente. Você vai pegando, caro, você vai falando, caralho, tô fazendo uma coisa que eu não gosto. Mas ele foi um dos pontos que me fez tomar a decisão de E você ficar continua aqui. ainda fazendo terapia? Com certeza. Não dá pra soltar. Não, né? nunca! Gratidão que eu tenho 2 psicólogos maravilhosos. Gratidão que eles me ajudam a segurar. Eles têm uma clínica, então eu comecei com uma, depois ela me achou melhor eu fazer uma outra abordagem, mas eu tenho um amor especial pelos 2. Não, porque assim, eu faço terapia já faz 3 anos e foi muito bom na parte do finalização do meu luto, porque eu tava finalizado, mas eu tava numa coisa ainda, né? E eu fiquei meio embaralhado, será que é isso que eu quero também? Eu já tava com PR praticamente no bolso, mas eu tava já considerando, será que é melhor não voltar? Será que... Sabe, ó, você tem noção, eu já tinha passado, louco, mas era um trauma muito grande, essa coisa de luto e tudo mais. E eu falo pra vocês, aliás, eu indico uma terapeuta, que é a minha terapeuta, a Luciana Gubel. Não sei se vocês conhecem, né? Tô deixando aqui o QR Code na tela. Gente, vão se conhecer. A Luciana é super desprendida. Eu acho que terapeuta tem que ser desprendida. Com certeza. Tem que ser super aberta a qualquer coisa que você fala. Tem que te guiar nos momentos muito certos. E eu falo pra vocês, olha, a minha terapeuta, gente, tá aqui, ó, sempre comigo. E é o que ajuda a gente a ficar aqui, manter a nossa sanidade. Sinceramente, eu falei de autoconhecimento no início. Então, o psicólogo te ajuda a ter seu autoconhecimento. E assim, é um conjunto. Nós somos um ser humano. Então, tudo conta. O trabalho que você está fazendo, o relacionamento que você está, a cidade que você está, a que você está longe da sua família. Então, equilibrar todas essas variáveis. E que aqui, uma hora um tá aqui, outra hora um tá aqui, outra hora você tá feliz no trabalho, uma hora você não tá, uma hora você tá sozinho, outra hora você não tá, uma hora você quer ficar aqui, uma hora você não quer. Então, equilibrar isso é fundamental, gente. Eu sou psicóloga também, né? Apesar de ter voltado mais para a área organizacional. Se tem uma coisa que eu puder dar como uma dica de amiga para vocês, façam terapia. Porque vocês vão... trabalhar no trabalho, vocês vão ficar exercendo a função muito melhor, né? Tudo flui melhor, gente. Se você tá bem com você mesmo, as coisas vão acontecer pra você. Pode acreditar nisso. Voltando no papo do teu casamento. Aí tu fez uma festa pra quantas pessoas? 40. Olha! Porque aqui, o legal aqui da Austrália é o seguinte, você só convida as pessoas realmente próximas. Você não convida todo mundo que você conhece. Isso. E o legal também, você fez num bar? Não, eu fiz num parque. No parque, mas era bebida por cada um? Ou... Não. Aí a gente tinha um parque, eu aluguei um salão de festa que tinha no parque. E aí contratei um buffet com bebida e comida. Chique. Foi chique. Não, foi mas lindo. eu digo isso pra ti, porque assim, eu já vi vários casamentos acontecerem em pubs.
né, no Cada um restaurante. paga o seu. Gente, é normal, é uma cultura australiana de cada um pagar sua bebida. Ah, eu sou brasileira, Finíssima! né, E eu acho incrível. Quando eu casar de novo, vai ser, casar assim, né? Eu cheguei a noivar. Mas quando eu casar, querida, vai ser assim. Vai no bar, cada um paga sua boa bebida, querida. Porque já os comes escolhe e o que você bebes. quiser. Porque os comes e bebes eu já tô cobrindo, então tá tudo bem. eu E é lembro que- muito legal porque, assim, você só tem as pessoas próximas do seu casamento. E tem que ser próximo do seu marido também. Então, quando eu cheguei com a lista pra ele, ele falou assim, não, mas eu não conheço bem essa pessoa, não conheço bem essa pessoa. Aí ele falou assim, baby, a gente tem que convidar pro nosso casamento quem é próximo da gente. É próximo, assim, que vai E te aí, do encontra. casal. E tá. Não é aquele amigo que Brasil, só fala com você há 2 anos. E de todo mundo faz uma festa pra 500 pessoas. E ainda aí fala mal. gasta uma fortuna e o povo sai de lá reclamando. Oh, meu não Deus. dá. É. Eu vi que o seu bolo tava bem bonito. Foi feito pela Brigadeiro, a Austrália André, maravilhosa, melhor bolo. Gente, vão lá. Aliás, a Brigadeiro tá com campanha de Páscoa, não sei se vocês Ai, chegaram maravilhosa. a ver. Já comprei ovo de Páscoa pra todo mundo. É Maravilhoso. fantástico. Gente, muito bom, muito acessível, qualidade imprescindível. Vão lá, acessa o site. Vou deixar aqui o QR Code aqui pra vocês da Brigadeiro. Aproveita que a Páscoa tá chegando. Tudo bem que o podcast vai... na próxima semana ainda é Páscoa. Então ainda tem campanha de Páscoa. Olha lá, tem ovo lá trufado, tem ovo de bolo de cenoura, que aliás eu vou sortear isso hoje, né? Hoje assim, né? No dia 1º do 4, né? Vou ser sorteado lá o bolo e tem mais um brinde especial, então presta atenção nisso lá no site. Quem não se inscreveu lá da campanha tá lá. Então, gente, não perca, né? Brigadeiro Gente, tá sempre o incrível. meu bolo de casamento foi feito pela Andréia e assim, é um atendimento personalizado. Ela vai perguntar como que você quer, vai conhecer o casal, vai fazer a decoração do jeito que você quer. E assim, eu tinha polonês, tinha australiano, tinha francês, meu casamento, de todas as nacionalidades. Não teve uma pessoa que não falou, nossa, que bolo maravilhoso, quem que fez esse bolo? E os docinhos também. Então, maravilhosa, Fantástico. Andréia. Maravilhosa, Andréia, maravilhosa, parabéns, maravilhosa. Brigadeiro. Voltando agora para a parte da Austrália. Você trabalha nessa empresa, diga que você pode dar pra gente com relação para ter um currículo um pouco mais, com uma visualização melhor. Digamos que dá aquele shine no teu currículo. Tudo bem que você tem qualificações que às vezes o currículo você pega e fala, nossa, essa pessoa realmente é muito capacitada, muito qualificada para vaga. Ou até overqualificated, ou até às vezes você fala, não dá. Mas às vezes a formatação e que a pessoa coloca dá um up também. Dá, por exemplo, aqui, gente, a Austrália, aqui todo mundo tem um nome e sobrenome. No Brasil a gente tem um nome de... Eu tenho 5 nomes. E eu tenho 6. Boa tarde. Então, assim, escolhe um nome e um sobrenome pra ser seu. Então, eu sou Ana Mortimer hoje, então todo mundo me conhece como Ana Mortimer. Então, parece pequeno, mas, por exemplo, você pega não vou falar por mim não, gente, porque eu não posso falar que eu tenho preconceito, não. Mas eu trabalho com as recrutadoras do meu lado, que, né, são recrutadoras comigo. Quando vem aquele trem muito maluco, ela já olha diferente. Então, assim, é simples. Primeiro, nome e sobrenome. Então, escolhe um nome, um sobrenome, coloca lá no seu currículo. Então, por exemplo, eu tenho 6 nomes. 6 então, nomes. Escolhe um. Bonito. Então, eu poderia colocar lá full name, né? O nome completo. João Brazão, filho de Pinto. Aí, eu poderia colocar, por exemplo, assim, preferential name, João Augusto. Não, põe só seu nome. Põe só 2 nomes. Escolhe pra você sozinho. Não, você não precisa colocar esse tanto de nome no seu currículo, não. Não precisa ser tão real? Não, você vai colocar um nome e um sobrenome. E outra coisa, gente, que é muito comum aqui. Se você chama João e você quer ser chamado de John, não tem problema nenhum. O meu nome é João e eles me chamam de Jao, Jaun. Então, se você quer no seu currículo ser chamado de John, coloca John. Eles querem me chamar de John, mas eu não deixo. Ninguém vai questionar seu nome certo, seu nome errado. Porque aqui é comum você escolher o nome que você quer ser chamado. Tá bom? Legal. Então, isso acontece muito na Se você tem um nome, né? muito... na Ásia. Porque, assim, gente, os nomes dos indianos, dos asiáticos, tem hora que a gente não consegue ler. Então, eles são muito espertos. Eles já se chamam de um nickname. Eles já têm um nome que eles inventaram para ele. Quando eles mandam a documentação, tudo bem, não tem problema. É outro nome. Mas aí na empresa ele vai ser chamado por aquele nome que ele escolheu. Que bonito. Eu, como sou perfeccionista e super supersticioso, eu já queria ter um nome com uma somatória de 7. Você escolhe. Pra ter abertura de caminho, querida. Você tá louca? O número 7 é babado, um número ótimo. Então, beleza. Começamos seu nome, por aí. E aí, vai lá no seu LinkedIn e coloca exatamente igual. Vocês estão vendo, né, gente? Tudo que você coloca no seu currículo
coloca igual no LinkedIn. Igual, assim. Aí vai me perguntar, pode pôr mentira, pode pôr verdade? Tenho certeza que você vai me perguntar isso. Lógico que eu vou perguntar, querida. Eu já Gente, querendo ter... Aí a bipolaridade da pessoa trabalhando já. E aí, posso mentir? Mentira nunca é bom, né, gente? É. Mas assim, tudo pode ser adaptável. Sim. Então, assim, vê o que é que você tem de experiência que é relacionado com aquela área que você quer e adapta. Gente, é trabalhoso, é trabalhoso. Eu vou te falar que eu tive muito trabalho para fazer o meu currículo até ser chamada para minha primeira entrevista. O que é que eu fiz? Eu estudava no LinkedIn, no Seek, que é a maior plataforma. Todas as empresas que eu trabalhei trabalham com Seek. Então, assim, Seek, põe seu currículo gente, no o Seek. Seek é S-E-E-K, tá? Não é Seek de doente. De S-I-C-K, tá? S-E-E-K. Então, assim, coloca seu currículo. Todas, é a maior plataforma da Austrália. Então, eu ia lá no Seek e olhava assim, o que é que eles pedem para essa vaga de RH? E olhava lá o que eles pediam. O que é que eles pedem para essa vaga aqui? E aí eu falava assim, a minha experiência é assim, então o que eu vou fazer? Eu vou adaptar ao que eles querem. Eu tenho uma experiência que eu chamo de uma coisa diferente. O nome é diferente, mas é a mesma coisa. Então, eu só consegui ser chamada para entrevistas quando eu fiz essa adaptação. E outra coisa, quando meu currículo foi revisado por um australiano. Muito importante. Nem tanto pelo spelling, mas é mais pela conotação. Pela conotação, pelo jeito que eles falam as coisas, entendeu? Então, assim, o que soa mais natural, porque às vezes seu inglês é perfeito, mas não soa natural para eles. Sim. Então, eles acham esquisito. Aquilo ali tá falando uma coisa meio estranha. É o famoso copia e cola, né? Que a gente vai colocando. Então, assim, às vezes não é o problema do seu inglês, porque assim, tá revisado, tá perfeito, tá no inglês perfeito, tem certeza. Mas não tá do jeito que é natural para eles. E essa palavra o tempo todo, eu ouço o tempo todo pelas minhas colegas, isso não soa natural. Não tá soando natural isso aqui. Isso aqui não soa natural. Entendeu? Então, assim, tem que tentar soar mais natural para ele. Então, a primeira coisa, quando a gente vê um currículo lá com um nome, 6 nomes, não, a gente já fala assim, alguma coisa estranha aqui. Aí vem um monte de... Aí tem um texto enorme, assim, falando que você é uma pessoa que vai dar o seu melhor, que você é bom em tudo que você faz. Gente, não existe. Não olha isso, gente. Não faz isso. Você seja objetivo. Eu quero isso, eu quero atingir isso. É muito legal, às vezes, escrever cover letter também. Mas, assim, gente... Cuidado. Não faz uma cover letter e manda para todos os seus empregadores iguais, não. Porque a gente já passa... A gente ri até, porque às vezes tem cover letter que eles chamam assim, estou muito feliz em aplicar para empresa e fala o nome diferente de outra empresa, porque o cara tá copiando e colando, entendeu? Daí a gente já fala assim, é um idiota que tá aplicando para tudo que é vaga, nem sabe o que ele tá fazendo. Já se corta, já ali. Já, entendeu? Então, assim, olha, gente, aplicar para vaga é um negócio que dá trabalho. Dá trabalho. Tem que investir. Tem que investir. Se você realmente fizer um trabalho, assim, eu vou entrar para essa empresa. E eu vou falar uma coisa também que é bem interessante. A minha empresa não faz isso ainda, mas muitas empresas fazem isso na Austrália. Vocês já ouviram falar do algoritmo? Algoritmo? O que acontece? A empresa colocou lá assim, são as máquinas fazendo recrutamento, né? Uhum. As máquinas fazendo recrutamento. A empresa coloca assim, eu quero uma pessoa que tem experiência com recrutamento, mobilização e onboarding. Ok, aí ela coloca lá na vaga dela. Ela pega os currículos, o algoritmo vai bater as palavras, se tem no currículo, se tem na vaga. Então, tem palavras-chave que você tem que colocar, tipo Palavras... teamwork, tipo, sabe? Se você vai A palavra-chave vai depender da vaga que está publicada. Cara, gente. É a famosa inteligência artificial fazendo... A inteligência artificial. E a inteligência não artificial também faz isso. Então, por exemplo, às vezes tem um currículo imenso lá, eu preciso que aquela pessoa tenha experiência num sistema específico. Eu coloco lá no Ctrl F e vou dando um Enter. Opa, tem. Então, peraí que esse currículo aqui é interessante. Olha! Então, se tá lá na descrição da vaga, experiência com esse sistema tal, se você tem, coloca. Experiência. Aí, se a empresa está falando assim, eu quero experiência com onboarding. O que é onboarding? Nada mais é do que você fazer o contrato da pessoa e tal. Mas aí você nunca tinha colocado isso no seu currículo, porque para você recrutamento é end-to-end, tá dando tudo certo, é do começo ao fim.
mas a empresa colocou específico aquela palavra na descrição da vaga dela, Se você não põe tiver... no seu currículo. Porque, gente, tem muita empresa já tá fazendo isso agora já. É o famoso... Você sabe que nos preparatórios, no IELTS, eles fazem muito. Então, por exemplo, você tem as... Quando vocês forem fazer, ou vocês estão fazendo, vocês vão entender o que eu tô falando. Você tem lá, assim, o texto tá explicando bonitinho o que ele quer. Então, você tem que usar certas palavras-chave que o texto está pedindo. Então, por exemplo, se ele está falando assim, a história da caneca é amarela, verde e azul. Então, assim, a história da caneca amarela, verde e azul é assim porque tanto. Aí você começa um texto. Então, se você não colocou aquela palavra que ele tá ali no copy e cola, você tira, digamos que pontos, que parece que você não leu o texto. Exatamente. Você tá mudando todo o contexto que ele tá pedindo. PT é a mesma coisa, que é a outra prova de inglês que é corrigida totalmente por máquina. E aí, o seguinte, quando você tem uma das questões da prova que é o seguinte, você tem que ouvir uma palestra e depois você tem que resumir a palestra. Caramba. Aí, o que a gente faz? Você só anota as palavras-chave. Anota as palavras-chave que você entende. E aí, na verdade, é falado, né? E aí você, claro, com uma estratégia de falar fluente, como se você estivesse explicando, você vai falando aquelas palavras-chave. E o sistema vai entender que você tá falando as palavras-chave. Gente, olha os técnicos. E aí, gente, pra RH a mesma coisa, assim. Então, assim, a gente não tem um volume gigante de aplicação. Assim, a gente, por exemplo, hoje, atualmente, a gente deve ter umas 15 vagas publicadas no SIC. Basicamente para engenheiro, porque é uma empresa de engenharia, de construção. Mas tem empresa que tem 100 vagas abertas. Então, assim, não é só o humano que vai. O primeiro crivo, muitas vezes, vai ser pelo algoritmo. Então, isso já está acontecendo. Fiquem atentos com isso. Porque, se você for pensar, aqui no Brasil, a gente tem muito mais uma equipe. Você tem o RH trabalhando vai fazer uma dinâmica, vai fazer isso. Vai fazer a primeira entrevista, faz a segunda com o gerente junto, isso. Daí faz com o CEO, com o gerente. Aí depois você vai várias etapas, né? Aqui não costuma ser muito assim, vai fazer assim e tal, são etapas. Mas aqui o negócio é muito mais prático. Mais você rápido. Vai lá, papum, acabou, já começa a trabalhar. Primeira entrevista... Já olha, se eles gostarem tudo. Mesmo de você, eles vão fazer... gente... Como tá difícil conseguir boas pessoas capacitadas, é o seguinte, se a gente faz uma entrevista agora de manhã e a pessoa é boa, a gente já faz a oferta para ela de tarde. A gente espera ela chegar em casa. Então, chegou, né? Chegou. Então tá, chegou então bem, toma, tá dirigindo segura. ainda? Não. A gente já faz a proposta na hora para não perder aquele candidato. Então, as coisas estão acontecendo muito assim. Mas também, gente, cada caso é um caso. Eu apliquei para aquela vaga, me chamaram para entrevista... Tem 15 dias, mas pode ser que aquela é outra situação. Às vezes as pessoas viajaram, a pessoa da vaga e tá de férias. Tudo pode acontecer, gente. Então, não existe muita regra para isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. É normal, foto no currículo, obrigatório, não é obrigatório? Não. E filho? Tem que colocar, não é bom colocar? Não precisa colocar, principalmente aqui na Austrália. Nem o Estado Civil? Não. Aqui, gente, é muito forte isso. Eles não vão te perguntar seu estado civil, eles não vão te perguntar a sua idade, eles não vão perguntar se você tem filho na sua entrevista. E se você é fumante? Não vão perguntar também. Olha, gente. Não vai perguntar porque aqui é muito forte a questão do harassment. De você, por exemplo, não contratar uma pessoa por causa da idade. Então, eles tem uma regra de coisa que não pode perguntar na entrevista. Que no início eu falava, gente, quando eu fazia no Brasil, a primeira coisa, quantos anos você tem? Quando você é casado, tem filhos, a gente não pode perguntar. Olha, e o legal, gente, que já aconteceu várias vezes comigo, assim, das pessoas saberem a minha idade depois que eu já estava trabalhando. Não acredito, você tem essa idade ou você parece mais nova? Obrigada. Mas as pessoas não... Claro, o RH vai saber quando ele vai fazer a sua documentação, mas ela não vai lá no gestor e falar assim, sabe o João? Ele tem 40 anos, você acredita? Não, ele não vai falar isso. É uma coisa super reservada. Então, gente, idade aqui não tem problema. Que bom. Ter filho não tem problema. O que vai acontecer é o seguinte, eles vão te perguntar assim, qual que é a sua qual que é a sua disponibilidade? Aí você vai falar assim, não, mas eu tenho que deixar meu filho na escola. Aí ele cata que você... mas não tem problema você ter filho. O interesse é que você vai poder começar a que horas? 9, tudo bem? A gente é flexível para isso? Ou então, não, essa vaga, infelizmente, tem que começar às 7. Você tem outro jeito de dar com seus filhos? Não.
Então, não tá essa vaga pra você. É isso. É isso. A flexibilidade da sua agenda. E aqui é muito mais flexível do que no Brasil, né? Sim. É muito mais, assim. É porque tem menos pessoas, eles conseguem, tem muita coisa que é home office. A sua vaga é muito home office, né? A vaga que você está aplicando é diferente, é engenheiro. Então tem muitos que trabalham home office para projetos, então eles conseguem estar aqui, estar lá. E até tem gente que viaja. Eu já conheci amigos meus que foram para o Brasil e continuaram trabalhando home office. Tipo, a única coisa é que ele se fudeu em termos do horário. Ele tinha que trabalhar à noite, né? Pra focar. Então, ou às vezes ele ficava à noite lá, trabalhava 4, 5 horas. Aí depois de dia, no meio do coisa, ele fazia mais um reajuste se tinha alguma coisa. Mas conseguia fazer essa flexibilidade, né? Isso eu acho bem legal daqui. Exatamente. É porque tem muita mãe que deixa as crianças na escola e vai trabalhar. E aqui os pais participam da criação dos filhos, que é bem diferente no Brasil também. Então acontece muito. A mãe deixa na escola, o pai busca. Então, por exemplo, a mãe tem que chegar mais tarde porque ela vai deixar, mas ela pode ficar até mais tarde porque o pai vai buscar. Isso. Então, isso é uma coisa diferente aqui também, que os pais participam. Como é que é? Por exemplo, tem as partes de cursos, né, extracurriculares e tal, que são bem, né, lógico que tem muita coisa de sistema, tem muita coisa do diploma, tem o PhD, tem Master e tal. Idioma, por exemplo, que é um puta diferencial pra gente no Brasil, né? Que, eu falo inglês, falo isso, falo não sei o quê. Aqui é diferencial. Não, assim, você tem que saber falar inglês, né? Isso, a gente depender da vaga, porque né? O inglês é universal já, entendeu? Não, porque assim, não tem como você trabalhar numa empresa se você não tiver nada de inglês. Não tem. Sim. Gente, assim, você vai chegar lá e você vai sofrer. Eu não tenho inglês perfeito ainda. Continuo batalhando. Todo dia, pra mim, gente, é uma luta. Aí quando eu cheguei na minha entrevista, eu falei assim, eu tenho inglês, eu ainda estou aperfeiçoando, eu ainda pratico, eu ainda faço aula, porque isso me dá mais liberdade de cometer erro também. Porque se eu chegar na minha entrevista e falar assim, não, meu inglês é fluente, na primeira tropeçada que você dá, eles vão falar assim, mas essa pessoa mentiu pra mim, ela falou que ela tinha inglês fluente. Então, assim, não precisa ser o inglês melhor do mundo, não, gente, mas tem que ter um pouco de inglês pra você. Gente, imagina, trabalho no RH, o que você faz? Liga pra pessoa, entrevista. Você tem que apresentar resultados, você tem que publicar a vaga, você tem que responder 1000 e-mails, você recebe 1000 e-mails, você recebe... E eu não trabalho só com recrutamento, eu trabalho numa parte um pouco mais estratégica, que eu ajudo o meu director manager no planejamento estratégico. Então, tem que fazer relatório, tem que fazer apresentação, tem que fazer... assim, o que acontece? Eu demoro mais do que uma pessoa australiana, e eles sabem disso. Porque todo e-mail que eu vou mandar, eu tenho que revisar se está certo. Também, o pessoal do RH não pode errar. Não pode, você não pode mandar um e-mail... O pessoal do RH é Deus, não dá pra errar. Não, mas assim, você não pode mandar um e-mail pro seu diretor... Cagado de inglês. Então, assim, eles sabem, eu demoro mais. Você usa a ferramenta Grammarly? Uso. É uma da ferramenta, gente, quem tá aqui, que tá fazendo essay, tá fazendo uma assessment, tem um aplicativo chamado Grammarly, que eu tenho pago, inclusive, porque ele te dá a dica de o que pode escrever, substituir aquela palavra. Gente, é bafo. É muito bom, o Grammarly. É muito bom. Muito bom. Então, assim, você tem que ter inglês. Aí, você precisa colocar no currículo, eu não colocaria. Subentende, você tá aplicando pra vaga, você tem inglês. Entendeu? Então, assim, na entrevista, você pode falar... Olha, eu tô aqui há 4 anos, eu fiz tantos anos de inglês, mas eu ainda tô aprendendo. Exatamente. Se você falar assim, não, eu me garanto, eu tenho inglês fluente, então tá, mas você vai ser cobrado por isso. E como eu fui muito sincera na minha entrevista, eu tenho inglês, que precisa ser desenvolvido ainda, eles são muito, muito generosos, muito flexíveis comigo. É a verdade. Então, assim, então eles sabem, que às vezes assim, eu vou explicar alguma coisa, eu demoro mais, a palavra não vem... Aí eles não ficam olhando pra mim e falam assim, mas essa menina falou que falava inglês, não fala? Não, eles sabem que eu estou no meu processo ainda evoluindo. Então, seja honesto, gente. Tem coisa que a gente tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Na verdade, assim, você tem que ser honesto pra tudo na sua vida, né, gente? Mas coisas são adaptáveis, outras não. Né? Então, às vezes você vai treinar pra uma entrevista e vai chegar lá e vai ser perfeito na entrevista... E no dia seguinte você tá na vida real, numa empresa, precisando ler e-mails, relatórios.
E aí? E aí? O que faz, gente? Não dá pra errar, fazer uma contratação errada. Cagou. Exatamente. Outra coisa que eu queria te perguntar, apresentação pessoal. O que é uma apresentação pessoal adequada? Porque assim, eu vejo aqui que o uso de tatuagem aqui eu acho que é bem maior que no Brasil. Tranquilo. Mas é Me maior. Eu preocupa acho com que isso, a galera começa muito cedo a tatuar o corpo. E é mais barato, É é mais mais barato e tal. acessível. Você acha que, por exemplo, brinco, piercing... Eu não acho que isso seja problema. Pelo menos, assim, da experiência que eu tenho. É igual, por exemplo, eu nunca trabalhei numa BHP, eu nunca trabalhei numa Rio Tinto ainda. Que são empresas de mineradoras, Que tá, são gente? as maiores, assim. Mas as empresas que eu já trabalhei, eu nunca vi algum tipo de discriminação relacionada à tatuagem, relacionada a brinco, relacionada à opção sexual, eu não vejo. O pessoal vai trabalhar, às vezes, de chinelinho. Chinelinho que eu digo assim, né? Havaianas, mas assim... O povo não vai trabalhar. Eu só que vou mais bem arrumada, assim, porque é uma coisa minha. Então eu vou de salto. Mas o povo vai de sapato baixo. O pessoal não é muito, pelo menos, da empresa que eu trabalho. Então, assim, a gente descobre um pouco da cultura da empresa que você vai trabalhar. Para entrevista, obviamente, gente, assim, eu acho que a entrevista você tem que se vestir bem, até por assim, para demonstrar um cuidado com aquele momento, né? Então, assim, eu me preparei para isso, gente. Literalmente é um date com o seu entrevistador. Não precisa também com decote, tá, gente? Mostrando a teta ou mostrando e não precisa saco ser marcando. Terno e gravata, que isso aqui já é até usual. Então, se você vai para uma vaga de engenheiro, você vai para uma vaga de RH, você vai para uma vaga de contabilidade, vai normal, mas demonstra que você tá arrumado, que você tá com o cabelo... Igual, por exemplo, eu vim aqui hoje, eu preocupei se meu cabelo tava bom, tava bonito. Tá ótimo, tá lindo. Para de ser louca. Mas é a mesma coisa se você for numa entrevista. Demonstra que aquilo é importante para você, entendeu? Exato. Só isso. Mas eu não vejo... Acho que bem menos que no Brasil, assim, a questão da discriminação aqui na Austrália, que eles não estão muito preocupados se você usa brinco, se você usa tatuagem. Não vejo tipo, muito, não. Se você é bom naquilo que você faz. Carta de referência. Como é que é isso? É gente, importantíssimo? Tipo, olha, a carta, por exemplo, eu vou colocar algumas referências no currículo, que tipo, ó, pode ligar ali pro bacana ali, que esse ele vai me dar uma referência. Eu achava que era conversinha, mas a gente liga pra referência. Liga mesmo que vai falar assim, ó, então, é bom ou não? Não, é bom, pode pegar. Liga. E assim, aí você vai falar assim, eu vou colocar minha referência só o pessoal bacana que vai falar bem de mim, né? Só que, o que acontece? Você tem que colocar referência de pessoas que você já trabalhou, que são seus colegas, e assim, gente, pelo menos na área que eu trabalho, o pessoal conhece todo mundo. Assim, é uma área de engenharia, então eles conhecem a empresa, aquela pessoa que trabalhou naquela empresa XYZ. E aí eu já tive casos dos caras falarem, não contrata. Aí eu falei assim, ó, mas vamos ligar pra outra. Ligamos pra outra, os caras falaram, não contrataria se fosse vocês, entendeu? Então já aconteceu da gente ligar pra referência e referência falar, eu não contrataria se eu fosse você. Já aconteceu. Agora tem outra coisa também, é super ético, viu, gente? A gente vai te avisar que a gente vai ligar pra referência. Gente, eu não também... Eu vejo, às vezes... Eu não colocaria no currículo, não. Eu colocaria se solicitado. Sim. Você pode colocar, mas de qualquer forma, assim... Se o RH te ligar e falar assim, olha, a gente quer ir para próxima etapa com você, para o próximo step. Você pode me passar suas referências? Ele vai te dar tempo de você ligar para a referência e falar assim, olha, o RH vai te ligar, eu estou participando desse processo. Isso é uma coisa muito comum aqui. E aí, você devolve, depois de 2 horas lá, as referências que você quer dar, não tem problema não. Mas aí vamos supor, a gente faz para todas as vagas? Não. Mas só umas vagas que muito Mas umas vagas mais estratégicas, sim. Por exemplo, você está contratando alguém para contabilidade, vai mexer com a grana da empresa. Pra ver se a pessoa é confiável, a gente vai pedir policy clearance, que é o... Como é que chama policy clearance? É o antecedente criminal. Antecedente criminal. A gente vai ligar para referência. Então, para umas vagas assim. Agora, se é uma vaga para trade assistant, não vai. Não vai, né? Não vai ligar. Entendeu? Mas tudo bem também, né, gente? Acontece. Mas assim, aproveitando esse gancho de apresentação pessoal, gente, não sei se vocês conhecem o Loyal Beauty Perth. Loyal Beauty Perth está com uma promoção incrível com o PodB, aproveitando essa parte de apresentação pessoal. Apresentação com lá, o tratamento de hair removal, 10% de desconto usando o cupom PodB. Eu acabei de fazer uma sessão, foi incrível. Já tem outra sessão marcada, né, gente? Porque depois que você não vê o pelo... É bom demais. E quando não dói?
melhor. Bem melhor, gente. Chega da cera, tá? Não tem nada contra, mas se eu posso fazer um tratamento bem melhor, gente, por que não é mesmo? E vão lá, tem vários tipos de tratamento no Loyal Perf Beauty. E a Thalita tá lá de portas abertas, ela sempre com atendimento incrível, tá? Não percam, hein, gente? O atendimento lá dos ouvintes do Podbe, corram, hein? Outra coisa que eu queria te falar, as pessoas que colocam no currículo, por exemplo, ação social. É bom. Isso dá visão do quê, por exemplo, para vocês? De que é uma pessoa ativa, que tá envolvida com a sociedade, isso aqui é super bem visto. Até mais que o Brasil. Daí eu já vou aproveitar esse gancho e dar uma outra dica. Quando eu falo assim, gente, tem que conviver com o australiano, tem que sair com o australiano, eles falam, mas onde que eu vou conhecer os australianos para serem meus amigos, para chamar de amigos? E aí, assim, tem uns trabalhos voluntários. Eu achava que era muito difícil encontrar um trabalho voluntário aqui, que eu ficava assim, mas aqui não tem gente que precisa de voluntariado, mas não é verdade. Então, existe necessidade de trabalho voluntário. E aí eu vou indicar um aqui, que é o que eu vou, que é o SES, que é o State Emergency Service Australia, que é basicamente o pessoal que ajuda como se fosse um corpo de bombeiro, mas de voluntários, que ajuda a polícia, por exemplo, quando alguém fica desaparecido, quando dá aqui tem muitas chuvas torrenciais que destrói os telhados e as pessoas ficam sem telhado, a gente vai lá para ajudar a consertar e tal. Então é mais ou menos isso. Assim, não é um volume muito de gente necessitada, não. Aí o que acontece, gente? Você entra para o voluntariado lá e você tem 12 semanas de treinamento. Então você aprende um monte de coisa. Primeiros socorros, você aprende a ler mapas. São coisas interessantes e legais. E fora que você cria relacionamento. Assim, né? Você tá doando lá seu tempo e você tá aprendendo e tá conversando com o australiano, gente. E relacionamento aqui é importantíssimo, gente. Quando a gente, por exemplo, tem uma pessoa indicada por uma vaga que vem de alguém da empresa, a gente já olha com mais cuidado, assim, entendeu? Então, assim, aqui mais do que no Brasil tem a questão da indicação. Vou te dizer, assim, que os meus primeiros empregos que eu tive foram todos de indicação. Quando era de cleaner, eu falei aqui, né? Quando era de hospitality também, a menina que morava comigo. Depois deu o Covid, eu fui indicada por uma outra amiga para aquele negócio do cleaner. Quando acabou o Covid, a minha ex-gerente, que era do Brisbane, que foi para outro pub, me chamou para ir para aquele pub quando acabou o Covid, que isso é super legal, gente. Então, outra coisa, deixa sempre as portas abertas, faça o seu melhor, independente do que você estiver fazendo, porque você nunca sabe o dia de manhã. Então, assim, hoje ela é sua gerente aqui, outro de manhã ela pode trabalhar em outro lugar. Outra, conta para todo mundo que você está querendo, olha, para todo mundo mesmo. Eu costumava contar para os meus colegas lá de trabalho, ó, gente, eu sou profissional de RH, tá? Ó, gente, eu tô procurando vaga de RH, tá? Ó, gente, porque um dia você não sabe se aquela pessoa vai te indicar para alguém. Então, conta para todo mundo que você tá procurando, quais são suas qualificações. Olha, eu tô trabalhando aqui nesse café, mas é temporário. Aí falo com os clientes. Eu não perdi uma oportunidade de falar com o cliente. Olha, eu sou profissional de RH, tá? Olha, eu trabalhei 15 anos para RH. Olha, eu tô procurando uma vaga de RH, que uma hora aparece. E aí, a minha primeira oportunidade de RH aconteceu. Porque as pessoas sabem que eu queria. Aí um perguntou por outro, que perguntou por outro, que perguntou por outro. Aí eu tive a primeira oportunidade de RH, gratidão ao meu chefe, que hoje é meu amigo e meu colega de trabalho, que, né, empresas diferentes, mas somos parceiros, que é o Antônio. Me deu a primeira oportunidade de trabalhar porque alguém me indicou para ele, entendeu? Entendi. Então é essa aí. Aí consegue a primeira, fica mais fácil conseguir as outras. Não, isso é muito bom. Aproveitando esse gancho, gente, quem não conhece, tem uma ação solidária em São Paulo, que é ação ajudar a quem... nossa, gente, eu sempre me embanando, quase um trava-língua. É a fazer bem sem olhar a quem, desculpa, da Marinês. O que ela faz? Ela reúne um grupo de pessoas, eles cozinham e levam marmitas para os moradores de rua. Mas não só isso, eles levam também mantimentos, levam roupas. Então, se você está podendo, eu coloquei lá no canal do Podbe, gente, eles estão fazendo sempre, todo mês eles fazem ação, é uma ação contínua, eles postam vídeo, eles postam tudo que eles precisam. Então, às vezes, você não está querendo dar dinheiro, que eu não gostaria, eu queria ajudar, eu queria ser voluntário, eu queria estar lá. Gente,
Por favor, ação solidária é sempre uma coisa incrível de fazer. Você ajuda o próximo, você vai entendendo como é que é o cotidiano, você vai vendo que te bota num eixo, né? Ô, Parar gente, de assim, reclamar. qual que é o sentido dessa vida se você não puder ajudar alguém? Exato, gente. Qual que é o sentido? Me Eu acho explica, que eu não tem que- consigo entender que você tem outro. Tem que ajudar o próximo, gente. Isso daí tem que ser E- uma coisa básica. E né? para currículo é bom também. E para currículo é bom também. Então aproveita e já vamos ajudar também essa ação que é maravilhosa. Ana, eu queria agradecer muito a você ter vindo. Ai, eu que agradeço. E eu já queria fechar com bate-bola. Sim! Vamos fechar com bate-bola. Não vai ser uma coisa meio corfúxia, nada disso. E outra coisa, gente, esqueci de falar. Olha, já, minha amiga vai dar na minha cara. Gente, Blue Art by Cuca, mais uma vez aqui com a gente aqui. Postei lá no meu stories sobre isso. Ela faz todos os materiais de resina. Então ela faz porta-copo, faz quadro, faz moldura, ela faz mesa de aquário, ela faz mesa. Ela queria fazer essa mesa aqui, Nossa, mas é não lindo dá. demais, Mas é gente. lindo, lindo, Nossa, lindo, é lindo. lindo. Preços acessíveis aqui em Perth. Entra em contato com ela lá. Vou deixar o link na descrição. Não percam. Então vamos lá no bate-bola? Vamos! Bom, como é que você se vê daqui 5 anos aqui em Perth? Eu me vejo como uma profissional de RH maravilhosa, ou como business partner numa empresa maravilhosa. Amo minha empresa, mas talvez lá, Um num cargo maior, talvez numa BHP, que eu sempre falei que eu quero trabalhar lá, vamos ver. Então eu me vejo trabalhando lá, me vejo comprando minha casa própria com meu marido. Olha quantos projetos. E filhos? Agora não, quem sabe Não. no futuro. Tá certo. É. Eu acho que tá tudo bem também não ter. Agora não estamos no momento para isso. Então, gente quem sabe sabe que a daqui a um mulher ano, que- quem sabe daqui a 2 anos, porque agora que eu consegui engatar na minha Engatar. carreira, então a gente está precisando de aplicar para o visto ainda. Então, assim, quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, quando eu estiver bem estabilizada na minha Uma carreira. pergunta, que até me veio aqui. Recolocação, que tem a maternal leave aqui na Austrália, que é de 1 Sim. ano, não é isso? Depende da empresa, Depende né? da empresa? Depende da empresa. A regra é 4 meses. 4 meses também? E aí tem muita empresa que dá 6, dá 12. A real recolocação da mulher no mercado de trabalho, com você sabendo dessa coisa da diferença entre Brasil e Austrália. No Brasil que é? vai ter o preconceito propriamente dito. Só da mulher ter filho, eles vão falar assim, não quero, porque vai que o filho fica doente um dia. Mas na Austrália é bem flexível. Então, elas geralmente voltam aí que vai ter que ficar com uma babá, vai ter que ficar pro daycare, né? Que é a escolinha, creche. Mas eu acho que aqui não tem muito problema. Assim, você vai ter que se adaptar. Gente, porque a empresa, ela não é filantrópica. Ela não vai fazer um trabalho de filantropia com você. Ela vai falar assim, tá bom, você pode vir de 9 às 4? Não posso. Então. Não dá, né? Então, assim, não, mas eu posso estar organizado com a minha família, com meu marido, a minha mãe olha de tarde, ou sei lá, aqui a nossa mãe geralmente não tá aqui, mas tá na escolinha tal hora, o meu marido busca, eu levo. Se você se organizar... E outra coisa, gente, tem vaga part-time. Agora, se a vaga é full-time, eles vão querer que você seja full-time, mas se a vaga... Quando você for escolher uma vaga para aplicar, aplica para part-time. Se você só isso. puder trabalhar meio horário. Se você é estudante, gente, não adianta querer aplicar para vaga full-time. Porque se eu falar assim que eu preciso de um engenheiro full-time, é porque é full-time, senão eu tinha publicado a vaga part-time, entendeu? Então, mas tem muita vaga que é part-time. Então, se você está mãe, voltando, tem muitas mães voltando, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho. Aí você, de repente, consegue fazer uma negociação. Posso trabalhar part-time agora? Algumas empresas vão conseguir adequar, outras não. Aí depois, senão você vai ter que procurar uma vaga. Porque tem muitos também. Tem muito. Uma coisa que não é comum no Brasil, vaga part-time, aqui é muito mais comum, né? Amém. É. E é um sonho ainda se concretizar, fora visto, fora filho, essa casa, um sonho meio, vamos imaginar, um sonho bem grande. Bem grande. Eu acho assim que todos os sonhos grandes eu já tive. Eu sonho em levar o meu marido para conhecer minha família no Brasil. Acho que vai conhecer sogrona, amigão. Não, ele me conhece, que ela veio aqui, né? É verdade.
Mas eu quero que ele conheça todos os meus amigos. Eu quero que os meus amigos e a minha família saibam uma pessoa maravilhosa que está comigo. Que a minha mãe, depois que ela veio aqui, ela ficou tranquila. Ela falou, Ai, conheço ele. Agora ele é legal. Ele é neomaníaco, não vai te dar uma facada. Apresentar ele pro meu pai, que meu pai, assim, conhece só por vídeo, né? Uhum. Então, o meu sonho é levar ele lá e também ir lá na família dele, conhecer a família dele, os amigos dele, que é lá na Polônia. Então, se Deus quiser, tá nos nossos próximos planos. Perfeito. Gente, a gente fecha, então, esse Pode Be dessa quinzena, né? Mas vai ser semanal, eu já tô ainda nesses planos aí, tô mexendo os pauzinhos. Então, eu agradeço muito, Ana, por você ter eu vindo. Que agradeço, eu sei que você viajou. Viajou. Vale a pena. Gente, eu espero que vocês tenham pegado todas essas dicas. Lógico que vocês vão tiver alguma outra coisa, me contata, eu pergunto pra Ana. Não, pode me contatar também, me segue lá no Instagram, Vamos se lá, quiser. pra te achar nas mídias sociais. Ana Mortimer. Ana Mortimer. Vou colocar aqui na descrição, se quiserem. No Facebook, no Instagram. Meu nome agora é Ana Mortimer. Meu nome é Ana Cristina Mortimer Lio de Carvalho. Na Austrália eu sou Ana Mortimer, no meu currículo, na minha empresa. Então, assim, escolhe o nome pra vocês. É isso, gente. Chama de seu. É exatamente. Então, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Gente, o episódio logo tá no ar. Espero que vocês curtam muito, né? Que eu adorei também estar sabendo de umas coisas que mudaram agora. A forma de eu entrevistar alguém ainda, daqui a pouco a minha equipe do Pode Be, né? Eu não posso ficar perguntando se é casada, não, tem filha, né? Não, tá vendo? Idade. Você até processado, gente. Você é processado. Se a pessoa achar que não pegou a vaga por isso, não é mesmo? Aí, ó, viu? Ela acabou de ser besta. Gente, um beijo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.